Chesco Carnevale. É uma honra estar te recebendo aqui. Boa noite, gente. A honra é minha, tá? Estar aqui com vocês, para a gente poder bater um papinho sobre essas questões do despertar, né? Essas questões todas mediúnicas, e a gente tentar tirar um pouquinho esses dogmas e explicar para as pessoas que realmente todo mundo tem essas capacidades, né? Então, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Legal. Bom, para a gente começar, né? Porque eu sempre acabo estendendo um pouquinho a mais do tempo a live. A intenção é sempre a gente ficar entre 1h e 30, para não ocupar muito o tempo do convidado, né? Que a gente sabe que vocês têm um monte de coisa para fazer. Mas eu queria que você começasse contando para a gente, Chesco, como é que foi esse seu caminhar para o despertar? Como é que foi o seu processo do despertar? Se você já tinha esses dons que você possui, ou se foi quando você entrou nesse processo que você aceitou assim de cara, porque a gente às vezes reluta, né? Com essas coisas, a gente ignora, tenta não desenvolver algumas coisas. Eu queria saber como é que foi para você, porque eu sei que você se você puder falar um pouquinho da sua vida, né? Eu sei que você é empresário, alguma coisa assim, né? Então, se você puder falar como é que foi isso para você, e aí a gente já emenda aí nessa questão dos talentos psíquicos. Então, eu sou empresário, né? Então, eu sou empresário da área contábil, eu tenho um escritório de contabilidade aqui no Rio de Janeiro. Hoje eu posso falar para vocês que eu estou 100% dentro da Matrix, né? Porque eu estou em época de imposto de renda, então a minha vida está uma loucura. Eu não estou conseguindo fazer mais nada a não ser realmente trabalhar e ter um pouquinho de tempo para mim. Por um acaso, hoje minha esposa também não está nem no Brasil, ela está viajando, então estou eu e minha filha, então eu estou tendo que trabalhar, ainda tomar conta de criança, fazer os afazeres domésticos, então 100% na Matrix, não tem nem o que falar. Mas eu comecei a ter os aspectos mediúnicos desde cedo, tá? Desde cedo mesmo. Eu posso te falar que até os meus 7, 10 anos, inclusive eu tinha contato já com pessoas que eu conheci agora. Que essas pessoas já me encontravam quando eu era criança. A minha família via crianças brincando comigo, né? E essas crianças sumiam. E eu fui descobrir hoje em dia só quem eram essas crianças. Então, para vocês verem que isso acontecia desde muito cedo. Quando eu era criança também era muito comum eu conseguir plasmar objetos, tá? Então eu olhava para cima e via dentro do quarto, assim, sem nenhuma arara, nenhum periquito. Então plasmavam penas vermelhas enormes que desciam do céu e caíam em cima da minha cama. Mas quando começou a minha adolescência, eu comecei a perder essas capacidades todas, né? Então, eu poderia dizer que eu fiquei sem essas capacidades, ficaram adormecidas até os 40 anos. E eu passei, eu acredito que como todos vocês aqui, o mesmo caminho, né? O caminhar foi o mesmo. Eu sempre fui a ovelha negra da família, eu sempre gostei desses filmes de ficção científica, eu sempre gostei de teorias da conspiração. Eu desde sempre olho para o céu e não entendo o que eu estou fazendo aqui. Então eu fico olhando para as estrelas. O que eu gosto de fazer de noite é ficar olhando para as estrelas. Eu fico olhando para as estrelas, me imaginando lá, hoje em dia com uma maior compreensão. Então eu passei pelo catolicismo na minha vida quase toda, né? Eu estudei em colégio católico, então fui crismado, fui batizado, fiz tudo que tinha que fazer. Mais ou menos com os 17 anos eu passei pelo espiritismo, né? Eu conheci o espiritismo, gostei muito. Então eu fiquei no espiritismo até uns 37 anos, então dos 17 aos 37, então eu fiquei dentro da Umbanda. Então eu conheço também esses preceitos espíritas, conheço todos os dogmas, eu sei de tudo que eles fazem. E gosto muito, tá? Deixando claro para vocês, eu hoje não tenho nenhuma religião, mas cada religião também teve um ponto de importância nessa minha caminhada, né? Nessas escadinhas todas que a gente foi subindo. E quando chegou a pandemia, eu no início foi aquela loucura, né? Eu no início não tinha compreensão também de nada disso, despertar, não tinha compreensão de nada. E a primeira coisa que eu fiz foi para a região serrana do Rio, né? Como eu sou empresário, eu tenho facilidade, eu fiquei em home office. Então eu fiquei 4 meses dentro do mato, no mato mesmo, numa casa, num sítio, eu, minha esposa e minha filha. Dispensamos a empregada, porque naquela época a gente acreditava que essa coisa que aconteceu era uma loucura. Depois a gente já, com a compreensão, a gente viu que era tudo uma enganação.
E eu comecei a me internalizar, vamos dizer assim, e receber alguns recados. Então, eu às vezes ficava lá no mato e vinham palavras na minha cabeça, dizendo que eu não poderia mais ficar me escondendo, dizendo que eu não deveria ter vergonha do que eu sou e do que eu estava vendo. E aí foram aparecendo pessoas na internet, várias pessoas, tá? E depois eu conheci o Fábio Santos, né? Fábio Orelhin, o Lael Fanin, e comecei a gostar muito, a energia que eles trocavam no canal eu gostei muito e comecei a fazer os cursos deles, o Semente da Vida, que muita gente deve ter feito aqui, fiz o Despertando, fiz os cursos todos do Fábio, essa que é a grande verdade. Mas após eu ter feito o Semente, aconteceu uma coisa engraçada, porque meio que abriu tudo, de uma hora para outra. Então, começou a abrir todas essas potencialidades mediúnicas. Então, eu comecei a fazer projeção astral consciente, eu comecei a fazer bilocações, que são assuntos que a gente pode conversar durante a live para entender o que é cada um. Eu comecei a ser empata, então eu consigo também, eu consigo frequenciar também as pessoas, só que particularmente eu não falo, porque toda vez que eu falo, eu tomo uma porrada. Porque eu falo e os inimigos da pessoa, eles ficam chateados porque a gente fala e toma uma porrada. Mas foi até uma coisa engraçada, até um fato curioso. Eu estava na academia anteontem com o meu personal, estava malhando ali, aí chegou uma outra personal. Aí a mulher chegou do meu lado, aí já começou a vir informação, um monte de informação. Aí eu estou malhando com esse personal tem pouco tempo, tem um mês, eu não conhecia a academia, porque eu mudei de academia, aquela coisa toda. Eu falei com o meu personal, caramba, eu nem sabia que ele era cristão, né? Mas eu falei, putz, eu tenho que falar com essa mulher. Aí ele começou, por que você tem que falar com ela? Eu falei, porque às vezes vêm umas coisas na minha cabeça, não sei se é loucura ou não. Então eu gosto de falar para as pessoas, mas eu já sabia o que era. Eu faço às vezes também isso para treinar, é treinamento. Então às vezes eu estou com uma pessoa, eu frequencio, aí eu dou também uma cutucada para ajudar a pessoa, claro, mas também para ver se as minhas percepções estão funcionando. E aí eu conversei com o meu personal e falei, cara, essa mulher aí está sendo traída, né? O relacionamento dela atual está muito ruim. E eu não sei se eu falo isso para ela, se eu não falo, porque se ela não cortar isso aí, ela vai ladeira abaixo. E aí o cara regalou o olho, né? A gente parou de malhar por 10 minutos, né? Parei minha série, paramos de malhar por 10 minutos. Ele falou, cara, aí ele me mostrou, o marido dela é aquele ali. Aí mostrou o cara. E o relacionamento deles começou com uma traição. E hoje em dia ele trai ela com um monte de gente dentro da academia. Aí eu parei e pensei assim, beleza, já confirmou então o que eu queria, mas eu não vou falar não. Quem sou eu para falar lá para depois ter problema aqui? Então, para vocês entenderem que essa questão de empata também é uma coisa de frequenciar, eu também consigo ver, mas não gosto de falar, particularmente não gosto de falar. Mas de uma hora para outra, então, essas capacidades todas se abriram. E aí eu conversei com o Lael e com o Fábio no astral. Tá? Então, eu tive uma projeção e que a gente estava numa ponte, né? Numa ponte que hoje em dia não é adequada para saídas, que eu já falo muito nisso no meu canal, mas depois a gente pode conversar, que seria aonde a gente faz o segundo salto para fora do planeta para fazer projeção. E nessa ponte, eu estava com eles e conversei com eles e falei que minhas capacidades, minha hierarquia, mas era eu lá em cima, falando que as minhas capacidades iam se abrir, que na verdade eu já estou sendo preparado aqui desde milhões de anos, tá? Não são 2 nem 3 encarnações, eu sou uma pessoa muito antiga já aqui, eu caí aqui de gaiato, eu sou um dos gaiatos, mas claramente caí de gaiato, só que eu sabia que eu poderia cair pelo ego. Então eu falei para eles, as minhas capacidades vão se abrir, mas eu tenho grande chance de cair pelo ego. Então eu vou pedir para vocês tomarem conta de mim, e caso aconteça alguma coisa nesse sentido, que vocês falem comigo. E aí eles concordaram, depois a gente conversou aqui na Fisicalidade, aqui embaixo, sobre isso, né? Até para conferir as informações. Tudo que eu falo para vocês sobre projeções são experiências minhas, tá? Então eu não tenho como comprovar o que eu estou falando para vocês. Não tem isso em nenhum livro, não tem isso em nenhum lugar. No entanto, o que eu posso falar para vocês é que trabalhamos em redes, tá? Eu não sou da mesma rede do Fábio e do Lael, eu trabalho numa outra rede, numa outra estrutura de trabalho. Mas nesses trabalhos a gente conversa. Então, às vezes, a gente está no astral e depois a gente aqui embaixo conversa para bater as informações e estava todo mundo no mesmo lugar. Cada um vai falando um aspecto daquele lugar e estava todo mundo de noite lá. Ou então, às vezes, como já aconteceu, eu peguei uma informação
e eu sabia que eu tinha que passar por Lael, mas no momento ele não estava bem lá em cima, ele pediu para eu passar aqui embaixo, mas ele precisava que ele me desse um sinal para eu poder passar a informação, que eu também não podia chegar para ele e falar, aí que aconteceu isso. Então ele me deu o sinal, eu passei a informação, ao contrário também, já teve uma vez, como eu estou muito na Matrix agora, como eu falei para vocês, isso atrapalha muito, tá? Muito mesmo, a questão projetiva. Então, não parece não, mas aterra você muito, e aí você não consegue sair. E quando você consegue sair, você tem que começar a tomar muito cuidado, porque como você está vibrando aqui muito próximo, você não sai para lugares legais. Então você também não gosta, eu não gosto de sair nesse período assim, realmente só quando é necessário. Então só para vocês entenderem. Mas então também teve uma vez que eu estava com o Lael lá em cima, eu lembro claramente de ter encontrado ele, aquela coisa, mas eu falei, a partir daqui eu não vou lembrar de mais nada. Então, eu vou pedir para você me falar, que eu sei que tem informações que você tem que me passar, e aqui embaixo ele até falou comigo, e os sinais, você lembra? Eu falei, eu não lembrei de imediato, para vocês terem uma noção, lembrei 4, 5 dias depois, e aí lembrei também, os sinais foram passados. Então, apesar de ser uma experiência particular, eu também tenho a comprovação não só deles, que são meus amigos, são minha família realmente, que eu encontrei não só aqui na fisicalidade, quanto lá em cima em trabalho, mas outras pessoas que estão aqui no chat, que são sementes também, que a gente chama, e que trabalham na rede, e trabalham com consciência, e a gente troca informações. Então, são experiências próprias, mas, na verdade, que todo mundo que a gente trabalha em conjunto está vendo. Então, se eu estou vendo uma coisa e todo mundo está vendo também a mesma coisa, seria uma histeria coletiva, uma holografia coletiva, né? É difícil a gente falar isso também. Então, é muito importante essa questão. Mas quando se abriu tudo, a primeira vez que eu entrei dentro de uma nave enorme. E essa nave estava sendo seguida por milhares de outras naves. E a gente estava seguindo o sistema planetário de Nibiru. E eu estava na ponte dessa nave, eu já fiz esse relato, né, de uma dessas naves que estava seguindo esse sistema planetário, porque existe uma quarentena em volta desse sistema, justamente por tudo que aconteceu, também para não acontecer, mas continua acontecendo. Então, eu estava nessa ponte com eles, né, a gente vendo as naves, vendo tudo, e o engraçado é que isso aconteceu, mas não foi desdobrado, então eu não era dormindo. Eu estava no meio da rua, como se eu estivesse conversando aqui com vocês, normalmente. Eu estava conversando, só que eu estava andando na rua, e eu estava vendo tudo. Estava tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu peguei o telefone e liguei para o Lael, né? Falei, Lael, cara, a gente está nesse lugar, está acontecendo isso, eu estou sentindo aquele frio do universo, aquela gelidão toda, eu estou vendo aquele sistema que não é um planeta, só estou vendo aquilo tudo, as naves todas, e aí a gente foi confirmando as informações, foi batendo tudo. Então, essas coisas, elas não acontecem só quando a gente dorme. As pessoas acham que sonho lúcido, sim, é só quando você dorme. Mas a projeção, eu posso falar para vocês que 99% do tempo, ela acontece quando você vai dormir, até porque as pessoas não têm consciência. Mas se você consegue fazer a bilocação, e se você é um projetor, se você fechar o olho, você vai projetar, se você tiver com o olho aberto também no meio da rua, você vai bilocar, e você vai conseguir ver tudo. E vai ser como se eu estivesse falando com você, estando num outro local ao mesmo momento, você não vai nem perceber que eu estou lá e que eu estou aqui. Dificilmente você vai perceber. Então a gente estava até conversando um pouquinho antes de entrar aqui, né, que às vezes a gente vai num centro, né, e tem aquela questão da entidade que baixa ali, dela mudar a voz, dela ficar falando mais calmamente, ou dela fazer aquele show, né, vamos dizer aqui, bater no peito, cair no chão, aquela coisa toda. Nada contra, tá, gente? Acontece isso mesmo. Mas por que acontece isso? Porque aquele público que está ali naquele momento precisa daquilo porque é a confirmação que a entidade ali baixou. Mas o que acontece? Acontece também de uma forma natural. Piscando o olho, abrindo o olho, eu estando com vocês, eu não vou mudar a voz, eu vou estar conectado aqui com a minha hierarquia e vou estar passando informações para vocês. Então, minha jornada meio que começou dessa forma. E aí, há uns julho do ano passado, mais ou menos, aí foi um pontapé que eu tomei, tá? A espiritualidade não levando para o lado religioso. Não interpretem nenhuma palavra que eu fale aqui para vocês como alguma questão religiosa, porque eu não tenho religião. Mas eu vou chamar de espiritualidade, porque eu não tenho uma palavra melhor. A espiritualidade me forçou a entrar nesse caminho, até para começar a passar as informações para todo mundo e começar a agregar informações também ao que já vem sendo passado, tá? Como se fosse realmente ajudar esse disclosure que está acontecendo. E aí,
Eu fui criando, isso foi junto com o Lael, dando até o mérito para ele, o mérito e o empurrão final, né? Aquele que me deu o pé na bunda. E aí eu fiz uma logo, né? Criei o nome Mercabá e aí mostrei para ele, falei, e aí, o que você achou? Pensando em usar isso aí. E de uma hora para outra ele pegou e publicou no Instagram. E aí o canal estava lançado. Então, em um minuto eu não sabia nada, e no minuto seguinte o canal estava lançado e eu já estava ali dentro, tendo que começar a fazer conteúdo, tendo que começar a falar um monte de coisa para vocês. Para mim, hoje já é um pouco mais fácil. Eu já tenho mais... eu consigo já falar mais naturalmente sobre isso. Mas no início foi muito difícil, porque eu tinha conteúdo, eu conseguia ver coisas muito elevadas, vamos dizer assim, dimensionalmente, coisas que são pouco faladas aqui, e são coisas até que eu estou tentando abrir junto com o Fábio e com o Lael, e trazendo para vocês essas informações. E aí, mas eu falei, pô, mas eu vou ter pouco conteúdo, eu vou passar essas informações em 2, 3 meses no meu canal, ele vai acabar, eu não vou ter mais o que falar. Só que não, aí a coisa foi evoluindo. E aí eu fui vendo que eu comecei a conversar mais aqui, eu vou dizer mais aqui embaixo, mas mais aqui sobre o despertar. Eu verifiquei que, na verdade, eu tinha que ajudar as pessoas a conseguirem compreender de que isso tudo que eu estou falando, na verdade, não é uma coisa especial para mim, não é uma coisa especial para o Fábio, não é uma coisa especial para o Lael, é uma coisa que todos vocês fazem. Como a gente vai na academia, como a gente faz um músculo crescer? A gente precisa ir na academia e fazer musculação todo dia, não tem outro jeito. Se você não fizer isso, o músculo não vai crescer. Da mesma forma que essas capacidades todas, é o treinamento. Daqui. Então, conforme você vai treinando, conforme você vai praticando, essas potencialidades elas vão se abrindo cada vez mais e mais, conforme você vai acreditando em tudo que está acontecendo no processo, sem dúvida, essas potencialidades elas todas vão se abrindo. E vai chegar uma hora, como está acontecendo já tem muita gente que me passa mensagem hoje em dia que já está ajudando. Que eram pessoas que há um mês atrás não estavam fazendo nada. Hoje em dia as pessoas me mandam relatos assim, da mesma forma, e eu entendo por que elas me mandam relato, não só para passar informação, para bater, para elas começarem a acreditar nelas também, mas essas informações também são utilíssimas para nós, porque eu não sou o dono da verdade, a Shirley não é a dona da verdade, a Jaque não é a dona da verdade. Existe o quê? Existem quebra-cabeças. Tá? Existem peças do quebra-cabeça. Então eu vejo uma peça aqui e não é a verdade total, outro vê uma peça ali, outro vê uma peça, até porque a gente tem uma limitação da onde a gente está. A gente está aqui num planeta prisão, a gente está dentro do orbe que é controlado por seres nefastos, então demiurgos, eu posso falar de espectros e outras raças também. Então, a gente assinou um contrato para estar aqui dentro. Nós estamos aqui porque queremos. A culpa, a responsabilidade é sua, é minha. Eu que estou aqui. Agora eu quero sair. Mas para entrar aqui, eu quis estar aqui dentro. Não importa como. Não importa se eu sou prisioneiro, não importa se eu sou um gaiato, não importa se eu sou um cascão, que é um assunto até um pouco mais complexo. Então, não importa o que eu seja. Mas eu assinei para estar aqui dentro, de alguma forma ou de outra. Então, eu acho que é importante que essas informações elas sejam passadas com bastante urgência, porque não tem muito mais tempo, realmente, para a gente despertar. Estão acontecendo várias coisas, vocês estão vendo aí, está acontecendo a transição planetária, estão acontecendo unificações de linhas temporais, que vão acontecer até 2026, então isso é uma coisa que já está acontecendo. Existem outras informações que a gente pode ou não conversar, mas no meu canal eu também já estou falando, de que pode acontecer que as pessoas que não despertarem, que não sejam transportadas para um outro planeta dimensionalmente no mesmo nível que a gente esteja. Tá? Isso é uma questão muito séria, que existe um reset dimensional que pode acontecer. Então, existe uma questão de cocriação positiva para a gente poder sair daqui o quanto antes e dar esse salto para sair do planeta. Então, existem várias questões que, para quem não praticar, e não adianta só ficar lendo vários livros, não adianta você ter a literatura, você entender de tudo, mas, na verdade, você não se internalizar e você praticar com você mesmo. Senão você vai ser uma enciclopédia ambulante de informações, mas você vai fazer o que com essas informações? Quando você desencarnar, você vai fazer o quê? Você não vai, quando você desencarnar, você estiver na quinta ou na sexta dimensão, você vai fazer o que? Você vai para onde? Você vai depois para a sétima, você vai para a oitava? Você tem que compreender tudo, você tem que estudar sim, mas você tem que praticar para você saber o caminho que você vai seguir. Então, basicamente, essa é a minha trajetória, tá? E eu cheguei junto com o Fábio e com o Lael. Hoje em dia eu trabalho com eles, né? Basicamente eu estou
Eu sou um dos professores do DG 2.0, estou devendo umas aulas lá. O pessoal daqui a pouco vai até reclamar comigo, Fábio também. Eu vou gravar a terceira, para quem não... Se vocês forem saber, eu já vou gravar a terceira e vou colocar lá, mas eu estou bem enrolado mesmo de trabalho. Essa questão de conciliar trabalho, mais essa questão do despertar, mais essas palestras que agora eu estou fazendo. Eu estou indo para Portugal agora para encontrar com eles, dia 6 e 7. Depois, no final da live, se vocês me permitirem, eu converso um pouco a respeito disso, até para poder explicar para quem estiver lá e quiser encontrar com a gente, para a gente poder fazer essa palestra. Então, é muito difícil conciliar minha agenda com essa vida toda, tá uma vida bastante corrida. Mas é isso. Isso que eu ia perguntar, como é que arruma tempo, né? Porque a gente vê que o tempo realmente não existe. Não, o tempo para eles funciona diferente, entendeu? Sim, porque eu não dou conta de fazer tudo que eu tenho para fazer. É difícil acompanhar vocês, assim, né? Porque vocês conseguem manter canal, conseguem dar curso, conseguem estar viajando para lá e para cá, né? Conseguem dar atenção para as pessoas que fazem aqui o convite. Tá ali em todos os cursos presenciais dos meninos, dando ali o suporte, fazendo um ancoramento, né, energético ali. Eu fico, gente, o tempo para eles é totalmente diferente. Porque é diferente, eu já cheguei a essa conclusão. Como mãe, filha, irmã, terapeuta, o meu dia passa assim, eu vejo, gente, a semana voou, eu não consegui fazer o que eu preciso fazer. Como é que vocês administram esse tempo? Qual o segredo? Então, hoje está difícil. Hoje, na fisicalidade, está difícil. Eu vou ser bem honesto para vocês. Eu não tenho feito projeções conscientes noturnas porque eu não quero mesmo. Eu não quero sair agora. Então, quando eu vou deitar, hoje em dia, eu tenho feito minhas proteções, claro. Faço minhas proteções, aquela coisa. Eu dou o segundo salto, vou até onde eu tenho que ir. Tem uma localidade que eu tenho que ir. E chegando lá, eu falo, gente, a partir daqui, eu quero descansar. Eu realmente não vou ficar aqui com vocês, mas o que tiver que fazer, podem usar minha energia, aquela coisa toda. Que eu estou dando, na verdade, minha energia para mim mesmo, só para vocês entenderem. E caso seja necessário que eu esteja consciente, aí que seja uma coisa que aconteça durante o dia. Tanto que eu tenho projetado ultimamente, de manhã, dentro do carro, indo para o trabalho, que demora 1 hora aqui no Rio de Janeiro, da onde eu moro até o centro. E aí, quando eu vou passando ali pelas praias, eu vou vendo as coisas, vou vendo o que aconteceu. Aí vou relembrando o que aconteceu de noite e vou fazendo os contatos que eu tenho que fazer. Mas é por isso que dizem que é muito complicado você despertar quando você está atribulado, quando você está dentro da Matrix, né? Porque hoje a gente tem o conhecimento, então a gente já sabe que isso é uma questão do sistema para impedir que você tenha esse tipo de abertura. Então, isso somente é uma coisa que o sistema faz para que você já saiba que você está vibrando próxima de zonas umbralinas aqui e que você sabe que quando você for sair, você não vai sair para um lugar legal. Então, você já não quer sair. Então, você imagina, eu estou falando isso, mas com esse conhecimento do despertar hoje que eu tenho, que é pouco, mas é um conhecimento já muito maior do que 99% das pessoas. Agora, imagine uma pessoa que pega ônibus, que tem 3 filhos, que fica 2 horas para ir para o trabalho, trabalha o dia inteiro, para depois botar comida em casa, para depois chegar em casa, dar atenção para o marido ou para a mulher, tomar conta dos filhos. A gente também faz isso. Eu também faço isso, estou fazendo isso hoje. Mas eu tenho a consciência de que isso tudo é para me atrapalhar. Eu tenho certeza, isso é para me atrapalhar e me atrapalha. Me atrapalha porque eu não consigo ficar fazendo as coisas que eu tenho que fazer. Então, eu sei que até o dia 31 de maio, eu estou bastante limitado com algumas questões. E aí, depois disso, eu vou querer, claro, sair um pouco da Matrix e me deixar um pouco apartado dessa parte para fazer isso tudo. Mas na fisicalidade, hoje, está muito difícil, tá? Está bem complicado mesmo conciliar isso tudo. E assim, agora, vamos entrar agora nessas questões, né, desse lado, desses dons, né, psíquicos, que vão se abrindo, né, conforme o despertar. Você sempre teve a recordação das suas projeções? Não, eu tinha sempre recordações de sonhos, tá? Sonhos lúcidos. Sim, sonhos lúcidos eu sempre tive recordações. Inclusive sonhos em loopings, tá? Sonhos assim que eu sonho a minha vida inteira e que é aquele mesmo sonho que você começa ele, você vê que está se repetindo aquela coisa toda e ele acaba da mesma forma. Então, esses loopings, mas eu não tinha noção do que era isso.
Eu só achava muito estranho, por que eu estou sonhando sempre a mesma coisa, sempre aquele looping, sempre a mesma história? Hoje em dia eu consigo ter a noção do que era isso, né? Mas realmente de desdobrar e projetar com consciência, isso começou há muito pouco tempo. Tem uma coisa interessante que eu não falei, mas não era para eu ainda estar aqui, tá? Já era para o sistema ter me derrubado, de eu já ter desencarnado mesmo, justamente para eu não ter essas aberturas todas. Só que vamos dizer que eles tinham um limite para fazer isso comigo, até uma certa idade. E aí não conseguiram, tá? Não conseguiram fazer isso. Como eles não conseguiram, dali para frente, vamos dizer que as caixinhas começaram a se abrindo ao pouco. E de 3 anos para trás, como eu falei para vocês, quando teve essa doença, o negócio deu um boom. E aí deu um boom total. E eu comecei a entender a minha vida toda. Inclusive, para mim foi um dos recados mais fortes que eu mesmo me passei. Foi uma vez em Teresópolis, porque eu sou uma pessoa, eu tenho muito compaixão, então eu sinto muito pena dos outros. Eu não entendia, por exemplo, eu tenho uma condição de vida favorecida, vamos dizer assim, perto das outras pessoas. Eu sou empresário, então eu tenho uma condição boa, eu não tenho que negar quanto a isso. Mas eu sempre me questionava as pessoas não terem a mesma condição. Eu via as pessoas, eu estou indo num carro sozinho para o centro trabalhar e as pessoas estarem de ônibus. Eu ficava chateado com isso. Hoje em dia eu já entendo. Hoje em dia eu já entendo o que o sistema faz, o porquê que ele faz isso dessa forma. E um recado que eu recebi e foi uma coisa muito forte, foi para eu não ter vergonha de quem eu sou. Então, toda vez quando eu começo que eu sinto que eu estou baixando a minha vibração nesse sentido, a gente tem que ter pena, a gente tem que ter amorosidade sim, mas a gente tem que entender o porquê que as pessoas também estão nessa questão. E que pode ser uma coisa que estão fazendo com você para você não acordar, para você ficar sendo bateria, para você ficar nesse looping encarnatório e com os dogmas religiosos, com a Matrix toda em cima de você continuar assim dessa forma. Então, esse recado é um recado que eu guardo para a minha vida inteira, né? Toda vez eu falo sobre isso. E ontem teve uma live até foi ontem ou anteontem, não lembro agora, com o Fábio, com a Karina e com o Lael. Ontem, sem querer não posso falar que foi sem querer, mas a Karina ontem deu uma que eu não sei se vocês prestaram atenção, mas para mim foi uma abertura, assim, uma coisa assim absurda. Foi um tapa mesmo, e que eu nunca tinha parado para pensar. Que quem disse que vocês precisam evoluir? Aí eu parei, eu olhei assim, quando ela falou isso, eu parei, eu olhei para cima. Falei, caramba, se eu sou o todo, se eu sou um fractal do todo, eu sou uma parte do todo. E entendam uma parte como consciencialmente tendo todas as informações dentro de mim. Por que eu preciso evoluir? Será que isso também não é um dogma imposto em cima de mim? Então às vezes a gente está vendo uma coisa assim e dá uns estalos assim na gente, e isso foi um estalo que desmoronou muito preconceito que eu tinha, muita coisa para trás também. Eu preciso evoluir, eu preciso ser melhor, Quem disse que eu preciso ser melhor? Quem disse que eu preciso evoluir? Não estou falando que eu não tenha que seguir um caminho do amor, que é o caminho que eu prezo, de ajudar aos outros, sim, de fazer isso tudo, mas quem disse que eu não sou evoluído? Eu estou preso aqui, eu estou com uma limitação. Meu computador está bloqueado. Fui eu que escolhi o bloqueio? Fui eu que escolhi. Mas quem disse que eu escolhi desevoluir? Estar aqui de uma outra forma? Não, se eu sair daqui eu estou recobrando tudo. Pela lógica, saindo daqui eu tenho que recobrar tudo. Então, para mim, isso foi uma informação muito importante e que eu acho que serve de reflexão para quem viu a live ontem, mas de repente que não se atentou para isso. É uma reflexão muito grande. Eu vi a chamada da live, mas eu não tive tempo de... Eu assisti só um pedacinho. Eu estava na correria. Mas eu vou assistir, porque eu quero ver... porque realmente, nós, entre a gente mesmo, né? Eu, a Jaque e a Sibeli, que está aqui também com a gente nos bastidores, nós sempre falamos isso, né? Porque a gente acaba querendo se justificar por alguma atitude que a gente acha que foi errado, né? Que às vezes a gente acaba julgando o que um fez, outro fez, aí a gente coloca, né? Não, é que eu ainda estou em evolução, né? Eu ainda estou me trabalhando, ainda estou evoluindo, não sei o que lá. Então, é a minha opinião, eu ainda sou um ser em construção. E é uma desculpa pro erro.
Sim, é isso aí. Mas E aí, aí eu te falo. Justifica. Justifica. Você fala assim, e aí? Você está fazendo, mas você sabe o que você está fazendo, entendeu? Você tem consciência, né? Aí, para justificar para quê? Mas é que quando a gente tem esse entendimento, é uma coisa, como você falou. E aquela pessoa que trabalha o dia inteiro, ganha salário mínimo, tem 5 filhos, às vezes mora na periferia da periferia. E aí? Ela não vai ter a mesma chance? É isso aí. Ela não vai ter a mesma... E é por isso que ela é menos evoluída do que você? Não é. Ela pode ser muito mais evoluída do que eu. É justamente, ela só está numa condição desfavorável porque ela mesma escolheu aquilo, de repente. Ela assinou um contrato para ficar ali, pode ter sido iludida ou não. Provavelmente sim, foi iludida e escolheu. Aquela ilusão que eles colocam lá, que você tem que voltar, porque você tem que pagar, porque você encontrou fulano, você machucou ciclano e assim vai, né? Aí a gente volta cego, né? Volta cego. Então, foi uma das coisas, eu acho que mais importantes que eu tenho escutado nos últimos tempos. Quem te disse que você precisa evoluir? E isso tá batendo na minha cabeça desde ontem de uma forma assim absurda. Só todo mundo diz isso pra gente o tempo das vezes que a gente faz. Né? Todo mundo, pessoas dentro do Despertar também, que diz que você tem que ir evoluindo para você poder subindo dimensionalmente. Então, isso são dogmas impostos em todas as religiões, inclusive no Despertar. Que fique claro. Inclusive, temos dogmas dentro do Despertar que já estão sendo criados. Acho que ele estava até conversando um pouquinho de algumas questões assim antes. E que a gente tem que começar a entender, gente. A gente tem que entender o seguinte: eu não sou dono da verdade, fulano não é, ciclano não é. Tudo que a gente está passando aqui de informação, sintam no seu cardíaco, sintam no seu mental. Se fizer sentido para vocês, absorvam. Se não fizer sentido, gente, cola para frente. Você não precisa acreditar em mim, eu não preciso acreditar em vocês. E a gente vai catando informações e cada um vai olhando para dentro, para si mesmo. O caminho, como a gente sempre fala, é você com você. Nunca vai ter um terceiro. Então, nunca vai ter um Chesco, nunca vai ter um fulano, nunca vai ter um ciclano, nunca vai ter um guru, nunca vai ter um Deus, nunca vai ter um ser de luz, nunca vai ter uma confederação. Não vai ter ninguém. Vai ter você com você. E se você não entender isso, você não despertou. É complicado você colocar isso na cabeça das pessoas. Foi um questionamento que a gente teve no encontro de terça-feira. A gente estava conversando sobre o ciclo lunar, né? Sobre o sincronário. Aí uma pessoa colocou uma questão assim, porque é tudo de acordo com o ciclo lunar, certo? Aí a pessoa colocou assim, mas falaram que a Lua não é natural, que a Lua foi colocada lá. Falei, e aí? Foi ou não foi? Quem disse que foi? Quem é que acredita que aquilo foi? Aí a pessoa que estava nos passando a informação, ela falou, não, pode ser que ela seja uma coisa colocada lá, mas a função do universo em relação ao ciclo do universo não mudou. Sim. Então, o que acontece vem uma informação, aí a pessoa, em vez de tentar entender o contexto da informação, ela começa a questionar se aquilo é verdade ou não. Aí ela tem que ter a prova que aquilo é verdade. Ela não pode crer sem ver. Ela tem que ver o negócio ali, escrito, desenhado, para ela aceitar que aquilo é uma informação. E nada aqui a gente consegue ter a certeza. Nada. É isso aí. A gente tem flashes do que acontece, né? Agora, o que eu posso falar para vocês a respeito da Lua, por experiência própria. Agora ele vai falar, por favor. Eu posso falar com relação à Lua, por experiência própria. Inclusive outras pessoas estiveram presentes. O Lael esteve presente também e confirmou também na mesma projeção também que nós estivemos juntos. É que existem laboratórios e existe vida dentro da Lua. Sim, todo mundo sabe disso, só quem que está ainda acreditando, mas assim, aí é o contexto do tempo. Sim, eu entendi. O contexto do tempo do universo, porque a lei do tempo, ela é universal, não tem uma coisa que vai influenciar naquilo. É isso aí. A lei
tempo funciona assim, e a lei do tempo segue determinadas regras, né? Que não mudam, elas estão ali, elas vão ser assim, porque elas foram assim a vida inteira. Né? Aí tem uma pessoa que colocou aqui uma coisa até quando você... tá aqui, ó. O Artus colocou assim, se somos a fonte, ela não evolui? Então, vamos lá. Vou falar a minha concepção. A fonte, ela tudo é, ela sabe tudo. Só que ela tudo é e sabe tudo, mas precisava experienciar. Uhum. Então, dentro do pensa... E aí a gente teria que evoluir um pouco o papo, porque eu poderia falar de uma fonte só, tá? Mas hoje em dia eu já não entendo como uma fonte só. Eu já entendo como várias fontes. E acima dessas fontes, que eu chamo de seres serafínicos, não tem nem como mensurar. É um infinito que a minha cabeça não chega. Mas vamos falar então dessa fonte que seria um ser. Esse ser, então, ele sabe tudo, e dentro de um pensamento, ele explodiu e criou isso aqui tudo, que é o corpo desse ser. Então, ele está experienciando tudo aquilo. Então, você pode falar, ele está evoluindo? Eu não sei se ele está evoluindo, porque ele já sabe tudo, ele já é o todo. Ele só está experienciando tudo que ele já sabe. Então, mas essa é a minha concepção, tá? E da mesma forma, se somos um fractal... É um teste, então, né? Está testando o seu conhecimento de quando você vai acordar. Você testa uma receita, entendeu? Você testa a receita. Eu sei a receita na teoria, certo? Aí eu vou testar, ela pode dar certo ou pode dar errado. Aí eu vou tirar a experiência. É para ver o que você vai fazer com o seu conhecimento, né? Então tá aqui a prova, te vira aí, neguinho. Vamos ver o que você vai fazer, né? Opa, tem que tomar cuidado com o que eu falo, né? Porque agora não pode mais usar alguns termos aqui na Matrix, né? Hoje em dia, inclusive, eu estava vendo que está lançando o filme, nada a ver com nada, tá? Mas é porque você falou isso aí. Mas está lançando o filme da Pequena Sereia, né? Uhum. E aí, sem preconceito, sem nada, tá, gente? Eu estou fazendo um comentário, não tem preconceito nenhum, mas minha filha chegou com a gente, a sereia agora é preta. Botaram ela negra. E agora estão fazendo isso, né? Agora estão mudando tudo, né? Tem uma série na Netflix também, né? Eu não sei se você já viu a Cidade Invisível, que é personagem folclórico, mas eles mudaram tudo. Eu falei, mas como assim? Lá também, a sereia tudo. Também é negra. A Cuca virou mariposa. Eu falei, gente... Estão mudando tudo. Mudança de gênero, mudança disso, mudança daquilo. Mas tudo bem, deixa pra lá. Mas só voltando na questão da fonte, tem um filme, eu não lembro o nome do filme, tá? Mas é um filme com o Matt Damon, que ele trabalha numa construção e ele é um cara que entende muito de matemática. E ele está numa faculdade, ele está numa faculdade, uma faculdade assim de gênios. Ele está trabalhando na construção lá e tem uma equação que ninguém consegue resolver. E ele, em menos de 5 minutos, ele vai lá, resolve a equação. Tá? Gênio Indomável, o nome do filme. Gênio Indomável. Tá? E esse filme ele tem uma lição muito séria também. E o que acontece com o Matt Damon? O Matt Damon sabe de tudo. Ele é um gênio. Então, tudo que você vai comentar com ele, ele sabe de tudo. Só que aí tem um psicólogo dele, um psicanalista lá dele, até aquele ator que já morreu, esqueci o nome aqui agora, que ele tenta mudar... Isso. Que ele tenta mudar a cabeça do Matt Damon, mas ele não consegue, porque tudo que ele dá de exemplo, todos os lugares, o Matt Damon nunca tinha ido, mas já conhecia tudo. Ele conhecia tudo do lugar. Ele conseguia falar o que existia. Tipo, restaurante na esquina, ele sabia quais eram os alimentos, tudo que existia naquela localidade. E como é que depois o psicanalista desarmou ele? Você sabe realmente de tudo, mas você sabe o cheiro que tem lá, naquela localidade? Então, o que significa? Ele não tinha experienciado. Então, eu estou dando esse exemplo para vocês verem que, às vezes, um filmezinho que a gente está vendo assim, que não tem nada a ver com o que a gente está conversando aqui, tem também uma lição ali. E essa lição desse filme é uma das lições que eu levo para mim com relação do que é a fonte e o que é essa experienciação. Ela sabe tudo, ela conhece tudo, mas ela não foi ali para ver como é que funciona. Tá? Então, para mim, na minha concepção, é dessa forma que eu vejo essa pergunta. É o que a gente vê muito aí, né, na internet hoje em dia, os espiritualistas, né, que vêm, trazem aquele monte de conteúdo, mas não vivenciam aquilo na prática. Né? Sim, é isso aí. Um monte de dar conselho, de trazer explicação para você, mas no dia a dia não é nada daquilo, não sabe como que coach espiritual. É isso aí.
fonte espiritual. A Conceição colocou uma coisa aqui interessante. A fonte até, inclusive, já sabe o resultado final da experiência. Até da queda de alguns serafins, o que isso é bem maluco. A pergunta é, por que deixou isso rolar? Experienciação. Experienciação. A resposta é simples. Eu poderia aqui falar várias coisas. Gente, é experienciação. Ela está experienciando. E da forma que ela está experienciando, entendemos um observador, que seria o observador, eu vou chamar de ponto máximo, mas lembrando que eu falei que existe muito mais para cima. Mas dentro do que eu estou falando, nesse ponto máximo, ela está vendo tudo. O espectro de tudo que está acontecendo. Então, presente, passado e futuro, está acontecendo tudo ao mesmo momento para ela. Então, ela já sabe tudo o que vai acontecer. E não existe nem o bem nem o mal. Não existe a dualidade para esse ser. Como não existe a dualidade, não existe nada, o que existe é a experienciação máxima dele. Ele está ali dentro para experienciar. E tudo que está acontecendo é permissível por esse ser. Ou outros, né? Mas aí a gente vai entrar em entrelaçamento quântico, aquela coisa de outros seres. Aí vai entrar em... eu vou deixar acontecer porque é castigo, entendeu? Aí ele deixa acontecer... Ele você vai embananar tudo a cabeça. Deixa desse jeito mesmo que tá. Como a pergunta foi específica, então a gente vai responder especificamente. Específico, A Jaque, ela sempre fica brava com a gente quando a gente entra nesses assuntos do tempo não existe, não sei o que. Ela, eu não entendo disso, que não tem que ler, tá me deixando louca. Aproveita, Jaque, pergunta. Quando eu vou ser bem assim, quando eu comecei a assistir o Fábio Lael, eu tava numa fase assim que eu já achava que eu entendo uma coisinha assim, né? Aí, quando eu comecei a assistir, que as meninas me apresentaram, né, os conteúdos dele, então eu comecei a assistir tudo. Aí eu falei assim, gente, é a experiência mesmo, porque quando você acha que você descobriu alguma coisa que te trouxe uma resposta, aparece outra pergunta. Aí eu, assim, assisti esse conteúdo de que a gente vive o passado, o presente e o futuro, tudo junto, e outras realidades todas juntas. Eu falei assim, gente, do começo não entrou na minha cabeça de jeito nenhum essa coisa do tempo, né? Que não existe tempo e espaço. É a realidade que a gente tem que viver aqui, na dualidade. Mas eu entendo assim, que quando vocês se projetam, isso também deixa de existir para vocês. Lá não tem tempo e espaço. Você alguma vez já se projetou para trás ou para frente? Ou você sempre projeta, você não projeta linearmente? Então, tem um vídeo de um canal muito interessante, o Merkabah Dimensional, que fala sobre... sei. Mas vamos lá. Quando a gente se projeta, a gente, a gente assume o espaço-tempo do observador onde a gente está. Tá? A gente teria que entrar em alguns conceitos aqui para a gente entender o que você está falando. Eu posso sim te responder, mas eu acho que eu vou misturar muita coisa. Mas vamos lá. Isso aqui não é apenas um veículo dimensional. Isso aqui não é você. Tá? Isso aqui é uma máquina de carbono, onde a sua essência está acoplada aqui dentro. Tá? Então, existem filamentos energéticos que estão acoplando a sua essência aqui dentro. Quando você se olha no espelho e você vê isso aqui, isso não é você. Se você vê isso aqui, você não está se enxergando. Tente se enxergar. Então, é essa essência que está dentro desse corpo. Só que essa essência não é composta somente desse corpo. Essa essência, ela é composta de 7 corpos. Tá? Que aí a gente teria que falar do corpo físico, do perispírito, do mental, do astral, do mental inferior, do mental superior, do búdico, do átmico. A gente teria que falar sobre esses corpos todos. Mas acho que não vem ao caso falar especificamente sobre cada um, até porque senão a gente ficaria aqui falando muito tempo sobre isso. Horas. Mas quando a gente projeta, a gente vai para uma outra dimensão. E aí eu vou falar um pouquinho com vocês em Days, que eu falo. Então nós estamos aqui tem gente que fala que a gente está na terceira, tem gente que fala que a gente está na quarta, eu considero que a gente já esteja na quarta. Então quando a gente projeta, a gente pode ou ir para baixo ou pode ir para cima. A gente pode ir para 5, 6, 7, 8, 9... Quando a gente sobe dimensionalmente, a gente vai chegar naquele nível daquele observador. Então, o que acontece? Nós hoje aqui, tanto eu quanto a Jaque, quanto a Shirley, pra gente, pra nossa concepção, teve um passado e existe um futuro. Eu sou o observador que estou olhando isso. Quando eu me projeto subindo dimensionalmente um pouquinho acima,
Da mesma forma, naquele ponto que eu estarei ali, também vai existir um passado e um futuro. Só que para quem está abaixo, aquilo já está acontecendo ao mesmo tempo. Então você me pergunta, quando eu projeto, realmente às vezes a gente faz uma projeção de 5 minutos, que podem ser horas, dias, semanas ou até anos. Tá? E quando a gente volta, a gente está aqui no mesmo tempo. Só que naquela dimensionalidade, a gente está ali naquela linha. Sendo que a gente também está tendo um presente, um passado e um futuro ali em cima. Sim. Só que o que acontece? As minhas projeções, elas são um pouco diferentes, tá? Vocês não sei, as pessoas que me acompanham no canal já devem ter percebido, mas existem projeções que são dentro do orbe terrestre, que são projeções com desencarnados, encarnados, fazendo os resgates, aquelas coisas todas, que é super comum das pessoas falarem que um mentor vem para tirar essa pessoa do corpo, para ela poder ajudar esse mentor. Depois é outra coisa até que eu quero falar, que esse mentor é a pessoa mesmo, mas as pessoas falam que vem um mentor e pode até vir ser um amigo, um mentor, mas na maioria das vezes é você mesmo, porque para você desdobrar, você não depende de mentor. É só você, vai, vum, e vai. Você não depende de ninguém. Você vai encontrar, claro, amigos, pessoas que vocês gostam, aquela coisa toda. Mas então, só voltando à questão da projeção, às vezes eu projeto no que eu considero um futuro, eu projeto às vezes no que eu considero um passado, mas quando eu vou juntar as informações para ver, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E, na verdade, o que eu projetei há 3 dias atrás, que me mostrava um futuro, na verdade, o que eu projetei há uma semana, que era um passado, era complemento daquilo. Então é uma doideira, porque está tudo realmente acontecendo ao mesmo tempo. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. E assim, quando você projeta, você já encontrou com uma parte de você mesmo? Já. Eu já resgatei um fractal meu no umbral, né? Mas um umbral, que eu digo, um umbral pesado, tá? Aquele umbral de nosso lar. Existem vários umbrais, tá, gente? Tudo aqui na Terra é umbral. O que nós estamos aqui agora, me perdoem quem se sinta ofendido, mas nós estamos no umbral. E estamos mortos também. Isso aqui nós estamos mortos, dependendo do observador. Mas aqui é um umbral bonitinho, tá? Tem uma praia aqui, uma floresta bonita. Sim, mas existem umbrais feios, como daquele filme Nosso Lar. É aquela coisa mesmo, que mostra aqueles relâmpagos, aquela coisa, aquela energia se esvaindo. Então, teve uma semana que eu estava com aspectos depressivos e de suicidas. Pensamentos suicidas vindo na minha cabeça. Ao ponto de eu ficar no quarto com a minha esposa e minha filha, eu queria ficar no escuro, né? Você ficar no escuro sozinho, com pensamentos depressivos e suicidas, é feio, né? E eu não estava entendendo o que era isso. Eu estava tentando entender e eu chamei minha galera, né? Quando eu falo chamei minha galera, eu chamei a mim mesmo, tá? Chamei minha galera e falei, cara, o que está acontecendo? E aí a rede de trabalho estava trabalhando. Eu fui atrás da nossa rede de trabalho e eles estavam trabalhando num resgate e eu fui direto para o resgate. E me mostraram o meu resgate, o resgate de um fractal meu. Por isso que eu estava com questões suicidas, com questões depressivas, porque eu estava sentindo tudo que aquele fractal estava sentindo ali. Na verdade, eu estava me frequenciando. Eu estava frequenciando um fractal meu que estava lá embaixo, sentindo tudo que ele estava sentindo. Aquele desespero, aquela coisa toda. E aí, quando resgatou, de uma hora para outra, como se tivesse passado tudo. Como se aquele sentimento, aquela angústia, aquela coisa toda, tivesse passado. Então, é muito importante, às vezes, você também interpretar que nem tudo são ataques, né? Ataques energéticos, ataques de outras pessoas com você. Às vezes, realmente, está acontecendo uma coisa com você mesmo. E essa questão do despertar, ele é muito interessante, porque é você com você, mas a partir do momento que você vai elevando sua vibração, você vai se elevando, por ressonância, a sua fractalidade também que está para trás, também vai se elevando. Então você vai ajudando todo mundo, não só os seus fractais, como pessoas também ligadas a você, como amigos, todo mundo que vai surfar essa onda, né? Na verdade, vai se elevando. E a saída daqui é isso. A saída daqui é isso, tá? A saída é isso. Não posso entrar mais nesse mérito, tá? Esse mérito cada um tem que descobrir, mas a saída é isso, para que fique a dica. Tem uma pergunta aqui da Thaís, depois a gente volta às outras anteriores também. Claro. Mas ela pergunta que, referente aos desdobramentos e sermos trabalhadores quando saímos do corpo físico enquanto dormimos, é possível trabalhar na rede e não lembrar ou ter consciência disso? Com certeza. Você pode não lembrar, porque primeiro ponto que eu acho sempre importante a gente tentar entender é o porquê a gente quer lembrar. Tá? Não é porque que você está projetando com consciência que isso seja interessante para você. Então tem que existir um porquê.
Você pode estar trabalhando sim, mas por um motivo de proteção, dependendo do seu trabalho, não é interessante que você saiba. Por quê? A partir do momento que você lembra tudo o que você está fazendo, não achem que não estão te vendo. Começam a te rastrear e tudo também, os inimigos, as coisas todas que estão lá fora começam a te ver. Tá? Capacidades mediúnicas não é somente fazer essas coisas que eu estou falando, que vocês podem achar que é lindo, mas é bonito sim, mas também tem muita coisa feia, tá? Para falar a verdade, tem muita coisa feia mesmo. Então, às vezes, não é interessante você lembrar por vários fatores como uma forma de autoproteção sua, tá? Mas tem muita gente que eu encontro, tá? Tem muita gente aqui no Semente, eu não vou falar nomes porque não cabe aqui, né? Até porque senão eu posso tá abrindo, de repente, alguma coisa contra alguém, e que não é necessário fazer isso. Mas tem muita gente que está projetando inconsciente e está trabalhando sim, tá? Mas não sabe o que está acontecendo. E eu vejo também o motivo por que não sabe, porque são trabalhos pesados, são trabalhos realmente que existe uma questão de estar oculto, tá? São realmente agentes em trabalho em campo. E existem pessoas que estão começando a ter o aparato sensório, vamos dizer assim, eu gosto até desse nome também, aberto. E com essa abertura toda está conseguindo trazer as informações, ter consciência e passar as informações para a rede. Informações que às vezes a gente não tem também, como avisos, e ajudando a gente para não ter nenhuma questão aqui terrena, na fiscalidade. Então já tem vindo avisos também que às vezes a gente não se dá nem conta, porque às vezes a pessoa conta um relato, mas você não acha que aquilo é com você. E a questão do espaço-tempo, é um relato de um mês atrás, realmente a pessoa já tinha visto o que estava acontecendo lá na frente, totalmente. Ela estava vendo em tempo real. Eu entendi, uma vez eu assisti um filme que chama Amor Além da Vida, que também é com Robin Williams. Fantástico. E aquele filme, eu demorei muito para entender. E depois que eu aprendi essa coisa do espaço-tempo e da frequência, é que ele fala que ele acha ela em qualquer lugar, é porque ele entrou na mesma frequência dela e conseguiu encontrar. Aí que deu aquele start, assim. E isso, quando você lembra desse seu trabalho fora, é o que você explicou. A frequência dos outros, elas são atraídas. E isso pode atrapalhar, porque você fica lembrando daquilo, aí você abre o seu canal e o outro vem e vai sugar o que está acontecendo. Eu consegui entender e interpretar essa coisa da frequência lembrando desse filme. Numa explicação, eu acho que do Fábio, não sei, me veio assim na cabeça a cena dele falando com o professor dele, né, que ele está lá naquela biblioteca, ele falando que ele ia encontrar, porque o amor deles era muito grande. Então, é toda essa frequência que ele sentiu e aí ele foi até lá. E eu acho que é isso também que você fala, que você encontra ou resgata uma parte sua, e quando você está, vamos dizer assim, despertando as outras, é que você se conecta com a frequência dos outros eus. Sim. Olha, mas não foi fácil de entender isso não, entendeu? Demorou um pouquinho. É difícil. Não, mas é difícil. Eu mesmo, olha só, eu só consegui entender isso. Eu sempre ia nos cursos, nas palestras, ouvia, e falava assim, cara, entendi tudo. Uhum. Agora explica. Desenha, né? Desenha agora, né? Não sei. Na verdade, na prática, aí é que eu realmente aprendi. Como é a prática é que eu vi. E por que assim? Será que algumas vezes a gente consegue lembrar de algumas coisas? Será que só quando a gente pode correr algum risco aqui é apagar dessas informações? Porque até lá no curso eu perguntei pro Lael, né, por que eu não conseguia lembrar de algumas coisas. Eu lembro de fragmentos de coisas que eu lembro. Aí teve até um episódio específico que eu perguntei para ele, né, se ele poderia me explicar o que poderia ter acontecido. Eu ter recebido uma espécie de um mantra, né, de que eu fui levada para um determinado lugar, como se eu estivesse passando por uma sabatina ali com algumas pessoas, e ali eles me deram um mantra, e eu voltei, né, para aqui, né, falando em outra língua, sem saber o que eu estava falando. Só que eu acordei tão com aquilo na cabeça que eu fui pegar a caneta para tentar escrever, porque eu sei que eu não ia conseguir, porque eu não sabia nem o que eu estava falando, né, mas a intenção era tentar escrever o
pelo menos o que eu tava conseguindo lembrar. E na hora que eu peguei a caneta, apagou tudo. E aí ele foi nessa questão do rastreamento, que ele falou assim, não, porque você poderia ser rastreado, então eles apagam de você, né? Eles puxam a informação de volta. Mas e quando a gente fica com a informação aqui, né? Mesmo que sejam fragmentos, a gente não corre esse risco de ser monitorado? Então, existem duas questões, né, na sua pergunta. Primeiro é saber se não é uma holografia que você trouxe, tá? E que pode ser uma holografia. E segundo é saber se realmente o que você trouxe é o que realmente você está vendo que está acontecendo. Por que eu estou falando que é uma holografia? Uma das técnicas de retorno para que não vejam que você está consciente lá fora é você entrar num labirinto. E o que é esse labirinto que muitas pessoas falam? O labirinto, na verdade, é você colocando projeções na sua cabeça como se você estivesse passando por várias localidades, mas você não está passando ali. Então é muito comum você estar voltando de uma projeção e você imaginar, estou voltando pela praia, estou voltando em lugares mais pesados aqui na Terra, numa boate, estou voltando por aí, voltando. Então, pode ser que esse final que você está vendo são informações também desse labirinto que você está se colocando para não identificarem que você está consciente e está retornando. Então, pode ser esse um dos motivos, e aí são holografias que você está criando para se defender, tá? Que fique claro, isso não é uma coisa ruim, mas são holografias que você está criando para se defender, ou realmente podem ser holografias que seres estão colocando na sua cabeça, ou pode ser projeções que você está tendo, que você não está tendo consciência e que você está trazendo informações. Mas aí você fica naquela dúvida, então você não está sendo rastreado. Aí essa questão do labirinto seria quando a gente acorda dentro do sonho e vê que a gente ainda não acordou, que a gente ainda está num outro sonho. Já aconteceu com você, porque isso acontece comigo direto. Sim, existem. Eu gosto muito de dar exemplos de filmes, porque os filmes estão trazendo muita informação boa, tá? Tem um filme também que é sobre sonhos, né? Que as pessoas vão pegar informações nos sonhos das outras pessoas. Até o... É o Sandman? Não, Sandman também é bom, mas não é esse não. Sandman é maravilhoso, eu adorei. É o do Leonardo DiCaprio, né? Isso. Que ele cria 5 sonhos, ele entra em 5 sonhos. E tem 5 sonhos diferentes até ele conseguir ter a senha, né, do banco das Isso, pessoas, que ele vai pegando o sonho, vai transitando entre sonhos, aquelas coisas todas para proteção, que é um labirinto. É um labirinto criado pela mente justamente também para defender informações. Então, realmente, é complicado. Como é uma experiência muito pessoal sua, o que eu posso te falar é para você sentir. Sente aqui, sente aqui. Se você achar que realmente é aquilo, confia. Mas às vezes mesmo você volta e você fica na dúvida. Porque assim, esses tempos atrás eu sonhei, mas foi tão vívido que eu tava morrendo, que eu tinha morrido, e aí eu acordei e tive a mesma sensação de que eu tinha morrido. E aí eu acordei de novo, tipo, foi indo, e eu falei assim, gente, será que eu morri? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, mas será que eu morri mesmo? E não percebi, eu tô aqui, né? E aí eu fui tomar café com meu filho para ele ir pra escola, e eu não falei nada, e fiquei olhando pro meu filho, eu falei, se eu tiver morrido, meu filho vai tomar o café dele, vai fazer as coisas lá, né? E aí ele ficava, para de ficar me olhando, né? O que você tá me encarando? Eu falei, bom, ele me viu, então acho que eu não morri. Eu tô viva. Só se todo mundo morreu comigo, né? Então, e daí eu fui fazer, mas eu fiquei o dia inteiro com aquela sensação, tipo, será que eu tô aqui viva mesmo? Ou será que todo mundo morreu comigo? E a grande maioria acontece isso. Posso te falar que uns 95% morrem, não entendem, continuam ali e ficam naquele loop. E fica aqui do seu lado, como se estivesse normal. Como você estivesse aqui, a pessoa está aqui achando que você não está falando com ela porque está brava, ela está do seu lado aqui, está conversando. Isso é a coisa mais normal que existe, tá? Com desencarnado. E eles ficam presos. Você quer ver uma coisa interessante, Shirley? Quantos de vocês já acordaram assim e vocês acordaram sem saber onde vocês estavam? Você não sabia nem onde liga a luz da casa. Não sei onde liga a luz, não sei onde eu tô, não sei onde é a porta. Cara, aí você dá aquele desespero, você começa a entrar naquela... Nossa, eu não sei onde é que eu tô, não sei o que está acontecendo. Gente, é só para vocês sentirem. Isso, às vezes, está acontecendo também algum problema lá fora, você tem que retornar tão rápido, que o acoplamento ele é tão rápido que você não sabe mais onde você está. Nossa, isso tem sido tão frequente comigo. Olha que coisa engraçada você falar isso. Olha, isso tem acontecido comigo, assim... Não vou dizer semana seguida, mas já aconteceu várias vezes isso comigo. Eu levantar e assim,
acordar e já sentar na cama, é uma coisa que é difícil para mim. Quando dá labirintite, fica tonto, não consegue fazer isso. Mas assim, sim, eu levanto assim, plena, mas eu não consigo saber onde eu tô. Não consigo. Eu demoro, eu tenho que deitar de novo e ficar tentando saber. Antes eu levantava. Já dei cabeçada em guarda-roupa, impressionante, porque eu acordava tão desesperada que eu levantava, entendeu? Aí depois, nas seguintes, que eu aprendi a lição, eu consigo ficar sentada, não me desespero, porque das outras vezes eu me desesperava, eu falei assim, nossa, onde que eu tô? Como que eu não tô? Eu deitei para dormir, mas eu não sei onde é que eu tô. Agora eu fico um tempo, que para mim é um tempo longo, mas deve ser assim, né? Até eu me lembrar da onde eu tô. É complicado. Eu até achei, falei assim, não, isso está acontecendo alguma coisa, acho que eu estou começando a ficar meio trelelé, não é possível, mas agora você tocou nesse assunto. Posso colocar um dificultador no assunto? E você sabia que você pode estar projetando? Você sabia que o sonambulismo, muitas das vezes, é a pessoa que está projetada, o corpo dela está separado ali dela, ela está andando como se ela estivesse numa localidade, abrindo uma porta, ela está fazendo aquilo tudo, porque ela está projetada e o corpo dela está acompanhando ela. Ainda existe isso minhoca na minha cabeça. Uma das técnicas de projeção, inclusive, é aquela catalepsia do sono, né? Que as pessoas começam não conseguem falar, parece que está sendo sufocada, né? Que é justamente você fazer o contrário, ao invés de você se desesperar, é você se acalmar. Você se acalma e você vai rolar para cima, para baixo, que você rola para qualquer lado, né? Não existe alto em cima, embaixo, do lado esquerdo, não existe nada disso. E da mesma forma primeiras vezes foi desesperador. Assim, foi uma coisa que eu nem dividi com os outros, entendeu? Eu fiquei quieta porque eu falei, eu quero descobrir o que está acontecendo. Aí, assim, agora ficou menos frequente, mas teve uma fase que foi muito frequente isso, de eu acordar e eu não saber. E aquele cochilinho da tarde, então, você tá ali fazendo, você dá aquela deitadinha, fala, vou dar uma descansada. Você volta, você fala assim, ai meu Deus do céu, aonde eu tô? Aí passou assim, 15 minutos, você deu aquela cochiladinha. E você, parece que você dormiu uma eternidade, aqueles 15 minutos, e voltou sem saber nem quem é você, entendeu? A alma realmente não volta pro corpo. Treina então que você tá saindo já. Ah, tá, vou ficar na minha, caixinha. Não, vamos falar sobre isso, é importantíssimo. Aí vocês vão perguntar de repente para mim, para que me interessa ter essas aberturas mediúnicas? Né? Tiesco, para que me interessa fazer isso? Então, pode não interessar para mim, entendeu? Mas pode interessar para alguma outra parte minha, entendeu? Sim. Aquela parte, Shirley, que você resgatou, que era maluquinha, entendeu? Pode ser aquela parte que a Shirley buscou, que deu um trabalho danado para ela, entendeu? Sim, pode então existem questões bastante interessantes. Por exemplo, você começa a ter essas capacidades, não para a gente que está aqui, porque eu acredito que todo mundo que está assistindo aqui, a gente já acredita num pós-vida, já acredita que não acabe tudo aqui. Mas uma das questões interessantes de você projetar é você conseguir ver que existe um mundo muito maior do que isso aqui. Existe alguma coisa aí para fora, outros seres, você não acaba aqui, então é você ter essa compreensão de que você não é só isso aqui, de que você morreu e não acabou. Existe um outro ponto importante também para você ter essas capacidades e para você treinar, é que para você poder fazer isso, você tem que se entender, você tem que ter serenidade. Você não consegue fazer isso sem unir a teoria com a prática. Então você tem que entender tudo que você está fazendo, você tem que entender sim como meditar, você tem que entender sim a fazer limpezas, você tem que entender o que é você, para você ter essa serenidade e para você poder sair daqui. Tá? Então, isso que a gente está conversando não é só para a gente fazer uma fofoca galáctica, não é para projetar para ver o vizinho, não é para projetar para ver onde a mulher está, entendeu? Se você tem essa intenção de fazer esse processo... Não funciona, não rola. Não vai acontecer nunca, gente. Não vai acontecer nunca. Ou isso é enganado, né? Não, aí aparece holografia mesmo, aí é holografia total. E assim, isso deu uma acalmada, eu consegui... por exemplo, assim, passar pela situação de acordar nesse desespero sem saber onde estava, eu consegui ter a serenidade de deitar de novo depois de
das aulas com o professor Jefferson, que ele deu umas aulas aqui, e que ele começou a explicar umas coisas, eu consegui dar uma serenada nessa situação, entendeu? E uma coisa que você fala, que você pede para você ir até um lugar e não ali você quer descansar. Ultimamente, eu tenho deitado para dormir, tenho ido dormir muito tarde, porque não consigo dormir, e quando eu deito, eu falo assim, eu quero dormir. Meu cérebro tem que ficar assim, ó, uma linhazinha, eu quero dormir. Eu não quero lembrar, eu não quero acordar desesperada. Eu acho que eu tô pondo um bloqueio, porque muitas vezes eu acordo cansada. Eu sinto que eu não dormi. Eu sinto que eu não dormi. Você trabalhou muito. Tem influência, porque acontece umas doideiras comigo nas minhas noites, aí eu conto no nosso grupo, né? Ela vai, a fofoca galáctica. Ainda bem que eu não tenho nada a primeira, entendeu? Eu estava escondendo a verdade de vocês. Vou confessar aqui que eu estou pedindo quando eu deito agora, que é para eu dormir. Eu quero dormir, eu quero lembrar. Posso ir trabalhar, fazer o que tem para fazer, mas não faz eu lembrar e nem acordar assustado. Entendeu? Isso pode ser um bloqueio, tá? É horrível. Mas isso pode ser você se bloqueando. Isso é uma armadilha. Sou eu me bloqueando, mas eu concordo que sou eu me bloqueando. Mas isso é uma armadilha, sabia? É complicado. Porque uma coisa é o seguinte: você está sabendo que você está soberbado, você tem a consciência de que você realmente não está com os pensamentos bons, que você está dentro da Matrix. Então, naquele dia específico ali, gente, hoje não dá não, que eu sei que vai dar ruim. Merda. Vai dar ruim, né? Entendeu? Mas agora, se você faz isso com uma frequência, é você também doutrinando a sua cabeça para você não fazer aquilo. É um ponto importante. Quanto mais noites eu deito, tem determinadas que eu não tenho pedido, entendeu? No outro dia, a cabeça só pensa bobagem. Não pensa nada que preste. Nada, que se você for escrever, você vai eliminar tudo que você escreveu. Porque assim, como você diz, sabe aquele umbral bem feinho? É desses pensamentos mais para baixo. Aí tem que parar de novo, ficar quietinha, fazer alguma coisa, limpar uma casa, que eu faço, passar uma pilha de roupa, para a cabeça parar um pouquinho, porque senão é assim, ó, é um turbilhão de pensamento. Mas você quer ver uma coisa que é bem importante fazer, até a gente está conversando sobre isso, né, de às vezes não querer porque está dentro da Matrix, é uma coisa até que eu de repente vou fazer amanhã, mas as pessoas não se atentam a isso, é você fazer aquele grounding, né, você usar Gaia a seu favor, você tem que usar Gaia a seu favor, você tem que usar as energias, o ar, o fogo, a terra, a água, o éter, você tem que usar tudo de Gaia, o que Gaia te proporciona também para você se limpar, e você não precisa que ninguém faça uma limpeza para você. Você pode fazer a sua limpeza, então você pode fazer a sua limpeza, seja através de banhos, você pode dar um pulinho numa graminha, botar os pés na graminha e transmutar a energia com Gaia, você pode abraçar uma árvore. Eu amanhã vou até pegar um sal grosso na praia, vou dar de repente um pulinho na praia, botar o pé na água mesmo de sal, ali para dar uma descarregada, para limpar, para aí você poder sutilizar o seu corpo, para você poder fazer esse tipo de acesso. Eu falo que eu tô no meu paraíso particular, né? Que eu venho para casa da minha irmã, que é em Araçoiaba. Eu falo que eu tô no meu paraíso particular. Aqui eu consigo dar a pisadinha na grama, entendeu? Encostar no flamboyant que meu pai plantou há anos lá na frente, entendeu? Aí é que eu falo para as meninas, eu venho para cá para descansar. Sabe aquela coisa assim? É o lugar que eu falo que é o meu... Como se diz assim, eu falo que é meu paraíso particular mesmo, sabe? Quando você projeta um lugar que você vai para você meditar, é aqui, entendeu? É aqui que eu consigo me centrar mais um pouquinho. Esse é o seu caminho, tá? O seu caminho de saída é por aí. Muito obrigada pela informação. Tá? Então, utilize isso a seu favor. Eu disse você no Tiesco, vai chocar. Utilize, por favor. Agora, mas me tirou grandes dúvidas, sabia? Muitas, assim, você esclareceu agora de uma forma sutil, mas direta.
Que bom, fico feliz. Meu intuito é esse. Esclareceu a mesma sensação que eu tive da frequência lá no filme, deu uma luzinha agora. Isso é que são importantes. Nessas conversas são as caixinhas que você já tem de informações que vão se abrindo. E o que abre aí para vocês, como eu dei o exemplo da Karina numa live que não seria nada demais, seria uma live para falar de um evento, teve um super estalo. Entendeu? Então são essas informações que são importantes. Quer ver um outro detalhe, já que a gente estava falando na questão de projeção, de algumas coisas, eu falei de limpeza, né? Eu vou entrar no mérito um pouquinho de alimentação, tá? E aí eu quero deixar claro para vocês que eu não vou... Eu ia até entrar num comentário que estava aqui, ó. Cadê? Ah, tem? Eu nem vi, juro que eu nem vi. Que teve um comentário aqui, depois de uma feijoada, né? O Éder se colocou aqui, que tá se cochilinho depois do almoço. O Éder é um irmãozão. O Éder é um super irmão. Mas a alimentação, ela também é importante para você poder ter essas capacidades mediúnicas abertas e poder fazer. Não estou entrando no mérito aqui de você ser vegetariano ou não. Não é isso, tá, gente? Eu sou carnívoro. Eu adoro uma carne, tá? Mas não estou entrando no mérito. Mas o que acontece? Quando eu quero projetar melhor, quando eu sei que eu tenho que sutilizar o meu corpo, é importante que eu não coma coisas pesadas, energias. Aí vocês vão falar, existe energia animal e energia vegetal. Os dois têm energia, tá? Mas a energia da carne é uma energia mais pesada, tá? Então, quando eu quero me sutilizar o meu corpo, eu faço essas limpezas na natureza, eu tento comer menos proteínas nesse sentido, animal, de carne mesmo, faço uma alimentação mais leve. Questão do sexo também, a energia que você despende do sexo, seja com seu parceiro, ou seja, para quem não tem parceiro também, é uma forma também de baixar o seu quantum energético para você também projetar. Então, para quem quer começar a treinar e praticar isso, é importante sim a limpeza, é importante uma alimentação para se sutilizar. Da mesma forma que você às vezes precisa se sutilizar para você projetar com mais facilidade, não significa que se você comer carne você não vai se projetar. Eu vou em churrascaria de noite e me projeto da mesma forma. Mas eu estou falando que facilita quando você não está com tanta coisa, porque a partir do momento que o processo está acontecendo, e um processo de uma carne demora 24 horas, 36 horas, então aquilo fica processando, entendeu? Aquilo processando tem um gasto energético. Com outros tipos de alimentos, esse gasto energético vai ser muito menor. Então, a gente tem que, sim, se atentar para esses detalhes. Mas, da mesma forma que a gente faz isso, existem alguns trabalhos que, quando a gente acaba de fazer, a gente precisa fazer ao contrário. A gente precisa aterrar. E o aterrar que eu estou falando não é ficar numa graminha com gaia passando energia para baixo. O aterrar que eu digo é que você comer coisas terrosas, coisas que demoram mais para fazer a digestão, que vão ficar mais no seu corpo, que vão ficar ali para trazerem você mais próximo, que essas energias mais densas, elas vão trazendo você para próximo do planeta e vão deixando você aqui bem próximo, dificultando mais você de sair. Então, realmente, essas questões alimentares e de limpeza são muito importantes para essas práticas todas que a gente está falando, tá? A gente está aqui já com 1h15, né? E a gente ficou aqui no sonho. E nem começamos o papo ainda. Nem começamos o papo ainda. Acho melhor aproveitar. Vamos começar o papo. O papo mesmo nem foi só conversar. Isso, então. Eu queria, então, né, entrar aí nessa questão das habilidades psíquicas no despertar, né? E vamos ver em qual ponto aí a gente vai parar de novo, porque é interessante também, porque ainda tem aqui as perguntas que fizeram, tem algumas perguntas aqui, e porque vão tirando dúvidas, né? Porque é o seu processo, é a sua experiência, né? E aqui a Jaque trouxe a experiência dela, que eu acho que muita gente tem esse mesmo... É um medo, né? É um receio de se colocar ali em função, tá consciente de que você está trabalhando lá do outro lado, talvez pelo medo porque a gente sofre muito rebote aqui, né? Muito ataque aqui. E aí eu também queria aproveitar para te perguntar, você quando se colocou aqui na linha de frente, assim, se colocando e colocando a sua cara a tapa, né? Do julgamento das pessoas e tudo, até pela sua posição, né? De ser julgado como teórico da conspiração, ou tá ficando louco, né? O que aconteceu com fulano, porque isso a gente ouve bastante, né? Como é que é para você, assim, essa questão? Porque a gente sabe que esses ataques, eles não se restringem só
a nós que estamos ali no trabalho. Chega nos que estão à nossa volta, os que são queridos pra gente. Como é que foi e como é que é isso para você no dia a dia, né? Porque você tem a sua esposa, tem sua filha, né? Não sei. Tem as pessoas que estão aí que convivem com você e que a gente não tem como proteger eles, né? Como é que fica essa questão? Por sorte minha, a minha esposa também está no mesmo caminho, né? Então ela já fez os cursos todos com o Fábio, com todo mundo, todas as pessoas possíveis, a gente conversa muito, então ela tem um conhecimento, mas não é porque tem um conhecimento que o sistema não utiliza ela contra mim, inclusive, contra ela e contra mim também. Da mesma forma minha filha tem só 10 anos de idade, mas minha filha ela tem percepções fantásticas. Ela no outro dia ela estava vendo a gente conversando sobre a mudança temporal. Ela estava vendo a mudança de linha temporal. Ela estava sentindo a linha temporal próxima e ela falou: caramba, papai, ontem eu tenho certeza que eu fiz esse dever. Agora de manhã eu não fiz, mas eu tenho certeza absoluta que eu fiz o dever ontem de noite. Mas hoje não está feito. E ontem de noite, quando eu estava falando com ela hoje não, no outro dia, estava realmente acontecendo uma convergência, as linhas estavam muito próximas, entendeu? Então não se sabia qual linha que ia entrar, então estava acontecendo muita coisa. Para quem está assistindo a gente agora e que ainda não tem noção, dá uma pesquisada sobre efeito Mandela, para dar uma estudada sobre isso, para vocês entenderem do que a gente está falando. Mas é complicado. É fantástico mesmo. E não só o efeito Mandela, tá? O negócio da Branca de Neve. Nossa, eu sempre achei que aquela questão da Branca de Neve, do espelho, espelho meu, quem é mais bela... E nunca foi isso. Fica o spoiler para quem não viu. Vai lá ler que você vai ver que você sempre achou isso, não era isso. É uma coisa de maluco. Mas a gente começa a achar, eu comecei a achar, que foi um erro meu. Eu errei, seriamente, com relação a isso. Eu comecei a achar que por eu estar tendo projeções, por eu estar vendo um pouco a mais, por eu estar compreendendo um pouco a mais as coisas, eu já pensei, esses caras não me pegam mais. Entendeu? Esses trevosos não me pegam mais, esse pessoal aí não vai fazer mais nada comigo, eu já sei de tudo. A ignorância. Eu já sei das armadilhas, eu já sei, já vi naquela coisa toda. E eles são muito inteligentes, o que eles fazem? Aí eles vão pelos periféricos. Então, são nas bobeirinhas, as mais simples até as mais sérias. Bobeirinha mais simples. Às vezes eu vou deitar para relaxar, para meditar. Eu gosto de meditar um pouquinho antes de dormir, sem sono. Vou pro quarto sem sono para ficar ali meditando. Aí tô fazendo aquela projeçãozinha, começando a projetar. Aí a esposa vai lá e abre a porta do quarto. Bum! Aí você já cai de novo. Aí eu toco a campainha, ou a esposa vai lá e dá um berro na sala, eu toco o telefone, ela começa a falar alto, ou a filha começa a gritar. E aí você vê que aquilo não está acontecendo somente uma noite. Aquilo está acontecendo na semana inteira. Está acontecendo 10, 15 dias. Aí você vê, estão fazendo isso já de sacanagem, não é normal acontecer. E eu falando com elas, poxa, gente, tá tarde, deixa eu dar uma descansada, não precisa, tenha respeito com o próximo, aquela coisa toda, né? E as coisas vão acontecendo. E até coisas mais pesadas, né? Pessoas próximas que estavam no caminho também, que vão caindo pelo ego, vão caindo por sexualidade, vão caindo por dinheiro, vão caindo para essas questões, e pessoas com já conhecimento e pessoas que vão fazendo maldade com vocês, vai fazendo maldade com a gente. É triste. Como eu estava falando com vocês antes, o meu trabalho ele é totalmente... Eu não ganho nada por isso. Eu pago para estar nos lugares. Tá? Pago mesmo. Então, eu estou aqui para passar informação e tomo porrada dessa forma e tomo porrada de dentro do despertar também. Tá? Às vezes você está falando uma coisa, e foi por isso que agora eu estou começando a falar que é uma experiência minha, que eu não quero falar para ninguém acreditar em mim. Porque eu estava começando a contar esse tipo de experiência, mas vamos dizer que 95% das projeções que vocês devem escutar pessoas falando são projeções dentro do orbe. São projeções em que vem um mentor, em que existe um trabalho, para você auxiliar desencarnados, trabalhos para você tirar pessoas do umbral, trabalho para você auxiliar essas pessoas a entender o que está acontecendo. São trabalhos aqui dentro do orbe. Só que a minha frente de trabalho, ela não acontece aqui dentro. Tá? A minha frente de trabalho acontece para fora do orbe, é o segundo salto em diante. É o trabalho do mental, não é o trabalho aqui do astral, aqui de dentro. E as pessoas, elas têm como uma métrica de que porque elas só conseguem fazer o trabalho aqui dentro do orbe, que não existe um trabalho para fora do orbe. Então elas começam a te dar porrada também. E aquele cara que acha que sabe tudo, aquele cara que acha que está lá em cima, que está trabalhando,
culpa minha, eu trabalho aqui dentro também. Eu também auxilio desencarnar, mas o meu forte não é para cá, é para fora. E é porque consciencialmente eu estou em outra vibração nesse outro sentido. Então, quando eu saio para ir, eu vou trabalhar lá fora. E não é necessário. E quando eu vou trabalhar lá fora, que fique claro, eu trabalho lá fora auxiliando as pessoas aqui dentro. Porque para as pessoas também poderem ficar aqui ou dar esse segundo salto, existem pessoas que vêm ajudar. E eu não sou mentor. Eu sou um amigo, eu sou somente um amigo também que está conseguindo ter um acesso e que às vezes vem no Merkabah, que aí eu comento em meus vídeos todos e ajuda as pessoas também a darem esse salto. E elas vão junto comigo, algumas pegando consciência, as outras não, e a gente vai fazendo o trabalho. Então é complicado, tá? Eu achei que não acontecia tanto ataque assim, mas é feio. Esse meio espiritualista é feio. É nojento. E quem tem conhecimento e é mago negro, é mais nojento ainda. Porque sabe o que está fazendo, sabe o mal que está fazendo, sabe o que está mandando para a pessoa e mesmo assim manda. Tá nem aí, pega e manda. Tá? Só que ele esquece que quem, às vezes, que ele está mandando, está sabendo que ele está mandando. Eu fiz, já mandando para mim, eu estava falando com vocês. Aí você pode falar no grupo, eu não tô nem aí. Já fizeram um trabalho para mim com sangue, matando bicho, não sei o que lá, para me matar, gente. Mais de 2 vezes. Eu vi a pessoa fazendo. Eu sei quem fez. É aquela coisa, vai enganar quem tá vendo? Porra, se eu não vejo, como já aconteceu, tem gente da rede que viu e me falou. Quando eu não vejo, tem outras pessoas que me veem também e me falam. Então, gente, a gente está protegido. Você pode fazer o que quiser. Agora, mas é que essas pessoas, elas não olham vocês como instrutores, entendeu? Que trazem a instrução, né? Não instrutores, mas que trazem a maneira de você despertar. Elas veem você com inveja, porque elas se acham menos, né, que você. Geralmente, elas não assumem, mas elas se acham menos. Aí desperta a inveja só vendo essa espiritualidade como uma coisa só boa, que você só vai ver coisa boa. Eu vou só incorporar espírito de luz, eu vou projetar, eu vou só para aquele planeta limpo, aquela nave maravilhosa. Eles esquecem que não é assim, nenhuma parte do despertar é assim. Entendeu? Sim. Essa pessoa, ela só quer acreditar que só vai ver coisa boa. Então ela começa a invejar e achar que o que você consegue, né, que você consegue materialmente, não é nem espiritualmente, ela vai conseguir se ela te derrubar. Sim. E trabalho para fechar o terceiro olho, porque a pessoa tá vendo, não quer que a outra pessoa... É do pior nível que vocês possam imaginar. Sim, aqui mesmo, quando nós começamos, né, aqui ser voluntários na equipe de lives, né, que nós fomos convidadas, meio que intimadas a estar fazendo um trabalho aqui, né, que foi, a gente relutou um pouco também, né, eu digo isso por mim, né, não sei ali a Jaque como foi o processo, mas... foi simples, nossa! De dentro mesmo, você ouvir, né, quem seria para estar te ensinando, a pessoa virar para você e falar que as suas lives estão uma porcaria, que os seus convidados não sei o quê. Aí você fala, nossa, aí eu tinha aquela pessoa como um ser de luz ali, fazendo um trabalho lindo, maravilhoso, e como assim chega te desanimando total, né? Sabendo que você estava fugindo de querer colocar a sua cara ali, mas você foi empurrada para estar ali. E ao invés de chegar e falar, olha, você está errando nisso aqui, mas eu posso te ajudar, porque eu tenho mais experiência que você, né, e tal, afinal, todos somos um, né, então, se você... Desde que esse um não seja melhor do que eu, entendeu? Todos somos um, mas o um não pode ser melhor que eu, entendeu? Eu tenho que ser melhor, desde que para todos sermos um, eu saia ganhando. Geralmente funciona eu digo assim. Que esses ataques que vêm da onde você menos espera, né, que você acha que ali você vai estar recebendo apoio, e quando esses ataques vêm de onde você menos espera, de pessoas que você menos espera, eu acho que esses são os que mais doem, né, que te faz repensar, será que vale a pena eu estar nisso daqui? E aí daqui a pouco você começa a perceber que as pessoas que estão à sua volta também estão recebendo esses ataques ali meio de gaiato, porque eles não fizeram essa escolha de estar aqui, mas
o sistema vai atacar eles, né? Porque sabe que vai te desestabilizar, né? Isso é bem complicado. E essas partes, a maioria das pessoas que falam de despertar não traz isso para as pessoas. Você tá afim de despertar mesmo? Você vai pagar o preço por isso daqui? Porque nem tudo são flores, não é tudo lindo, maravilhoso. Eu vou sentar ali, vou mentalizar, eu vou ter a vida dos sonhos, eu vou ter o parceiro ideal, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Não é, né? A gente perde. É o contrário. É o contrário. Começa a acontecer tudo para dar errado. É isso aí. Começa a acontecer tudo para dar errado. E cada coisa assim que você fala, mas é possível acontecer um negócio desse? É possível, entendeu? Você vai descobrir que acontecem coisas que você achava que não eram possíveis, mas elas acontecem. Um trabalho muito importante é você se enxergar no espelho e ver que você não é só luz, né? Você é sombras. E enquanto você não dominar as suas sombras e saber que você é o catiço também, não funciona. Eu sou também. Sou muito bonzinho, mas também sou catiço. E entendo, não acho ruim ser não. Ele aparece quando tem que aparecer, da mesma forma que a luz aparece quando tem que aparecer. É o que eu falo, eu sou muito boa sendo boazinha, mas quando eu quero ser ruim, eu sou insuperável. Não tem remorso, não. Shirley, não tem remorso. É isso aí. Antes eu tinha, agora eu não tenho, não. Eu mandar a pessoa dar uma voltinha naquele outro lugar, nossa, é 2 palitos. E mando e falo assim, já foi, então não me enche mais o saco. E fico. Antes eu falava, eu preciso pedir desculpa pra pessoa. Desculpa, caramba, eu não. Eu não peço nem mais para familiar, não tô nem aí, sinceramente. Aquelas questões de festa de Natal, mas não vou mais de jeito nenhum. Para que eu vou? Encontrar uma vez por ano, todo mundo se odeia, aquela coisa toda, fica lá naquela hipocrisia toda. Não faço mais. Falando mal do outro. Nossa, pego minha filha e minha esposa, vou para fora do país, vou me divertir. Aí um ou outro que mais afinidade vai junto, ótimo. Se também não for, desculpa a palavra, foda-se. Eu não tô nem aí pra família mais também. Família é quem gosta da gente, quem tá próximo. Quem tá próximo. A família necessariamente não precisa ter o mesmo sangue, né? Eu acho que a família é essa que a gente vai encontrando nesse processo, né? Que a gente vai passando. Como você, né? Já conhecia aí desde a infância a sua tropa aí, né? Deve ser muito interessante esse trabalho, conseguir se encontrar do lado de lá também para executar esses trabalhos, né? Sim. Aí depois você me fala onde a gente manda currículo para fazer parte da equipe de vocês. Olha o preço que você já sabe, né? O preço que não é fácil. Bom, eu não lembro, né? Eu não lembro o que eu faço lá de lá. Isso para mim agora já não é mais importante, né? Mas eu não lembro o que eu faço do lado de lá. Algumas vezes eu até recordo, mas é quando eu tô aqui, né? Quando eu sei que eu tô fazendo alguma coisa por aqui. Mas quando é mais superior, é mais lá fora, não sei por que foi bloqueado, eu não consigo lembrar. Uns 3 anos atrás eu ainda tinha mais lembranças, assim, do que eu fazia, né? Eu até brincava que eu ia pra minha nave, não sei o que e tal. Então eu até tinha umas lembranças, mas depois bloqueou tudo do que eu faço. Eu sei que eu vou, mas o que eu faço, não sei. Espero que sejam coisas boas. Vamos responder algumas perguntas, Shirley? Deixa só o Jéssico fazer o comentário. Não, eu só ia comentar que botaram na tela. Eu não tô vendo o chat, tá, gente? Até aqui, mas eu coloquei na tela. Eu coloquei. Você colocou? Você quer ver um exemplo bom? Tem várias pessoas aqui, várias sementes que eu considero como família já mesmo. Sim. Eu vi alguns aqui, vocês me perdoam de repente se eu não falar o nome de um, mas, por exemplo, tem a Conceição, que ela me fazia um cafezinho lá na Vila Cósmica, pô. É uma irmãzona. O Arthur, eu não conheço o Arthur pessoalmente, ele que botou esse negócio aí, mas eu considero ele como irmão. Temos nossos contatos por aí, ele é doido pra caramba, ele também tem um acesso aí muito doido. Olha quem entrou aqui. Ele só tem que acostumar. Mas o Renzão é família também, Renzão estava aqui em casa ontem. E tem várias outras pessoas, gente. Ele é fantástico também. Nossa, gente, todo mundo que eu tô vendo aqui, a Dorine, tem a Marcela, tem um monte de gente, que são minhas famílias, são as pessoas que eu gosto de estar presente. Se eu posso, por exemplo, ir ficar junto com esse pessoal todo, é o que eu gosto de estar junto é com esse povo. Até mais do que com a minha família, por incrível que pareça. Eu te entendo. Bom, então, você quer colocar a pergunta aí, Jaque?
Eu acho que a gente vai ter que marcar por... Já respondeu tudo, né? desculpa. Ah, não, eu vou colocar... Primeiro, que é pouco egoísta, eu vou colocar a minha que eu fiz pelo... Olha só, né? Quando você falou das encarnações, que nós estamos todos aqui por vontade, que nós escolhemos, eu fiz a pergunta: todos encarnamos por vontade, ou existem encarnações compulsórias para esse planeta? Existem Você vai dois ter tipos. que ir para lá. Então, existem os dois tipos, tá? Existem encarnações que são por vontade e tem as compulsórias, sim. E por compulsórias, a gente poderia falar de alguns tipos também. Por exemplo, se você, de repente, é algum prisioneiro, você fez alguma coisa numa guerra aí, você pode ter sido jogado aqui compulsoriamente para ficar aqui dentro. E aí, conforme você foi ficando, com esquecimento, você acabou ficando aqui. Existe uma outra questão também de você, de repente, ter sido algum prisioneiro político. Da mesma forma que existem essas questões políticas aqui embaixo que a gente vê, existe também lá em cima. Existe gente que também faz besteira. Então, você pode também ter vindo para cá de uma forma obrigatória e acabou ficando aqui depois pelo esquecimento. Existe uma forma mais densa de você estar aqui também, que seria por você ser um cascão. E o que é isso? Falando assim de uma forma bem rápida. Mas existem seres que conseguem fazer a fractalização, tá? E essa fractalização de uma forma tecnológica, não natural. Tá? Que é a fractalização que a gente conhece, que vem desde esse ser serafim, aí vem de filho paradisíaco, supramona, aquela coisa toda, a alma, eu sou alma, fractal de alma. Mas tem seres que, de uma forma tecnológica, eles conseguem também se fractalizar. E eles podem se fractalizar, então eles criam, vamos dizer assim, clones deles mesmos, só que fractais deles, que só servem basicamente para serem baterias desse ser. Então, existem pessoas aqui, sim, que somente são baterias. São pessoas aqui que são fractais de um Elohim, vamos dizer, negativado, mas pela nossa perspectiva, mas que estão aqui somente como bateria. Aí vocês vão falar, mas é possível um ser se vampirizar? Sim, é possível um ser se vampirizar, sim, e é possível que o seu teto consciencial seja na sua alma. Tá? Então, teve um assunto que eu conversei até um pouco tempo atrás, que deu um certo problema aí, que será que a sua alma, como muita gente fala, realmente é o seu melhor caminho para você sair daqui? Aí você fala, mas minha alma sou eu? Sim, mas pode ter uma parte da sua alma que você não está mais vibrando com o pensamento dela e pode ser que você queira sair por outro caminho. E isso pode acontecer sim. Tá? Então é um ponto também que as pessoas ficam, eu quero voltar para a minha alma, eu quero voltar para o meu eu sou. Você sabe o que você está pedindo? Você sabe se realmente esse é o caminho que você quer seguir? E não interpretem então essa alma, esse eu sou, como uma figura que nem nós, esse corpo tecnológico com 2 pernas e 2 braços. Vocês têm que entender que a fractalização, ela às vezes é até imaterial, não tem forma. Então existem fractais planetários, existem fractais de galáxias. Existem seres que vivem na matéria escura, da mesma forma que existem peixes no oceano, que a gente não compreende, não consegue ver. Então existem consciências em todo tipo de localidade que vocês possam imaginar. Então essa questão compulsória, ela existe sim. E fora que existe também a questão de você desencarnar, aí você vai lá, você não sabe o que está acontecendo, você está naquela, não sei se eu vou, não sei se eu fico, a pessoa te engana, não te engana, e aí você fica lá e compulsoriamente você aceita descer. Aceita não, eles fazem, você vai descer porque você está precisando mais aprender, você vai. Você vai porque você está sem uma opinião. Então existe sim essas possibilidades todas. E mais, tá? Eu falei algumas, mas tem várias outras. Shirley, faça a outra, vou colocar na tela. A Alessandra, né? A Alessandra Nascimento, ela pergunta, Chesco, na sua concepção, como podemos aumentar a nossa frequência para entrarmos em contato direto com o nosso eu sou? Os amigos lá do outro lado. Então, você já está em contato direto com todas as suas fractalizações. Então, você aqui como fractal de alma, não achem que você perdeu a sua conexão. Você não perdeu a sua conexão com ninguém. Você está aqui por um bloqueio planetário. Tá? Existe uma barreira de frequência que está impedindo você de ter essa compreensão toda. Mas todos os seus corpos estão conectados. Lembrando, no início da live, existem 7 corpos e cada corpo dimensionalmente está numa localização, que pode ser numa localização de alma, que a gente pode considerar, de repente, de 7 a 9, depois uma
uma dimensionalidade de eu sou, que a gente pode considerar de 10 a 12. De 12 para cima seria já uma coisa mais de luz, não seria uma coisa de fisicalidade. Então você está conectado, na verdade, com tudo. Você só não está tendo essa percepção. Como eu falei aqui, quando às vezes a gente faz a projeção, não necessariamente a gente fica somente nesse corpo, nesse perispírito aqui dentro do planeta. A gente também vai para o corpo astral, a gente vai para o mental inferior, mental superior, a gente pode acessar todos esses corpos. Vamos dificultar um pouco. Eu já tive a bilocação. O que é uma bilocação? Só para vocês entenderem. Eu falei no início da live, mas eu estou aqui ou estou em outra localidade. Então, eu posso estar aqui, eu posso estar numa reunião numa lua, ao mesmo tempo trabalhando lá e trabalhando aqui, mas tendo uma total noção. Eu já tive num evento uma vez, num curso aí do Fábio e do Lael, que eu já estive em 4 localidades, tomando conta do evento. Então, eu estava fisicamente no local, tá? Eu estava desdobrado, o meu perispírito estava trabalhando entre as pessoas, tomando conta das pessoas, olhando tudo que estava acontecendo. Eu estava dimensionalmente no nível de alma, também numa outra localidade, dentro de uma nave, olhando tudo que estava acontecendo. E eu estava também a nível de eu sou. Isso tudo ao mesmo momento que eu estava aqui embaixo. Então pode parecer muito doido, mas eu tinha a noção de tudo que estava acontecendo nessas 4 localidades ao mesmo tempo. Então eu estou conectado. Aí vocês me falam, como aumentar a frequência? Existem vários fatores. Você tem que utilizar a Gaia a seu favor, como a gente já conversou, para você fazer limpeza, para você tirar esses miasmas, tirar essas questões todas. Se você tiver o poder de se limpar, você tem que também pedir para a sua hierarquia te limpar, tirar chips, tirar implantes, tirar essas coisas todas. Caso você não tenha esse poder, você pode pedir um auxílio a um terceiro, a um terapeuta, alguma pessoa que possa olhar a linha temporal e possa te auxiliar nisso também. Você tem que vibrar positivamente, você tem que pensar coisas boas. Se você está aqui vibrando nessa Matrix, eu vou falar uma coisa, não é que atrapalhe, tá? Mas realmente você vai puxar energias de onde você está. Mas, por exemplo, para uma pessoa que está solteira, está naquela gandaia, está indo em boates, e eu já fiz isso, tá? Já fiz isso, não me arrependo, foi uma fase da vida, já fui para Salvador, já aconteceu o mundo lá. Vocês acham que quando a gente sai desses lugares, a vibração, a energia que a gente pega, a energia sexual, a energia de outras pessoas que vão transferindo para você, o ambiente, aqueles eguns todos, aqueles serizinhos todos que estão ali, todo mundo absorvendo energia, vocês acham que acontece o quê? Então a gente tem que muito bem, para aumentar a vibração, ter um pensamento positivo, a gente tem que ter atitudes positivas e a gente tem que saber também locais que a gente frequenta, a gente tem que escolher. Você pode, sim, ir em locais mais densos, mas você tem que ter a noção que você está indo nesses locais, você tem que se proteger na entrada, você tem que se proteger na saída, você tem que se limpar. Não adianta você fazer isso tudo que a gente está conversando, de somente achar que porque você está pensando no amor, que você quer ajudar os outros, você vai aumentar a sua frequência, que não. É um conjunto desses fatores todos. E o estudo e a prática disso tudo que a gente está falando é que vai aumentar você com a sua frequência. Então, essa é a minha percepção a respeito disso. Tem uma aqui da Leila. No início, você falou que a ponte não é mais o lugar ideal para o salto. Qual seria, então, o melhor lugar? Eu não posso responder isso. Tá bom, Leila. Então, isso foi um erro gravíssimo. Isso foi um erro gravíssimo que eu fiz. Tá? Eu achei que eu estava ajudando as pessoas dando um caminho. Eu direcionei as pessoas para um caminho. E eu direcionei. Não só eu, como outras pessoas. Só que o que aconteceu? A rainha, essa Iá que a gente chama, a deusa, que aí a gente pode falar desse Elohim, Javé e outros nomes mais, ela aprende. Então ela consegue identificar tudo que você faz de certo e de errado e ela aprende com isso. Então ela aprendeu com o ponto que eu dei de saída para as pessoas. E as pessoas estavam saindo por ali. E muito. Hoje ainda tem gente, por incrível que pareça, que por conta desse erro ainda vai para a ponte. Eu mesmo, às vezes, passo por ali, não diretamente, mas eu passo, só para vocês entenderem, a ponte é uma cidade astral. É uma das naves geoestacionárias que fica em volta do planeta. Tá? Então, uma dessas pontes, eu vejo muita gente ainda para lá. E às vezes, quando eu passo, de longe mesmo, com aquele Merkabah passando, a gente olha para ver o que está acontecendo ali, passa o olho. Não é sempre, porque eu não gosto mais de passar, porque eu posso ser detectado também. Mas eu vejo pessoas indo para lá. Então eu não posso falar a saída, porque se eu falar a saída, o que vai acontecer? Vão aprender de novo. E eu vou prejudicar a vocês e eu vou me prejudicar. Eu tive que aprender o caminho, um outro caminho.
E é o que eu falo para vocês. Esse caminho, se vocês olharem para cá, vocês vão aprender também. Tá? É para dentro. O caminho é para dentro. Porque o seu caminho não é o mesmo caminho que eu tenho que fazer para sair. É isso aí. Eu errei. Eu direcionei e errei. Eu fui um dos que errou. É um erro, não deixa de ser. Quem nunca? Mas eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente tem que nem essas verdades temporárias que a gente tem. Tudo que eu tô falando aqui para vocês agora, pode ser que mude amanhã. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu errei. Se eu errar no que eu tô falando, gente, sem problema. Eu vou aprender com ele e vou ver de outra forma. Como eu falei, são peças de quebra-cabeça. Peraí que eu apaguei aqui o meu. Ai, Jesus, por que eu fiz isso? Aqui, achei. Opa aí. Arlene coloca: por que estamos presos nessa Matrix, servindo de comida para o demiurgo? Porque você quer. Isso aqui é uma prisão consciencial. Então a sua consciência quer estar aqui. Não existe grades. Não existe nenhum impedimento para você sair daqui. Existem sim armadilhas. E dentro dessas armadilhas, eles vão tentar te convencer a pedir para voltar para cá. Então, não ache que a responsabilidade é de ninguém. A responsabilidade de continuar aqui é sua e só sua. E não tem ninguém aqui que vai poder te ajudar. Não existe um guru, não existe um ser de luz, não existe um Deus, não existe um amigo, não existe um Cristo, uma consciência crística que está entrando aqui agora que vai te ajudar. Ninguém vai te ajudar. Tá? Você pode sim pegar uma sobra desse caminho e se utilizar para sair daqui. Mas é você com você, o caminho é para dentro. Tá? O universo que existe fora está dentro de você. Saia por dentro que você vai alcançar o externo. A Alessandra, ela fez um comentário. Família serve mais para nos trazer laços frequenciais, famosos contratos, do que outra coisa. É isso aí. A Conceição mandou um beijo para você, com saudades do café. O Éder também fez um comentário aqui. Tá no mesmo barco com a família. Tá aqui. O Arthur colocou uma outra coisa aqui que essa eu não tinha visto. Você lutou contra. O Arthur é fogo. Eu não estou conseguindo nem entender a pergunta que ele está fazendo. Deixa ele lá. Isso aí é coisa do Arthur e da Patrícia, eles se viram depois aí. Não, quando ele deu a mesma risadinha do Fábio, né? Quando o Fábio não quer responder, ele dá essa risadinha. Bom, eu acho que eu vi aqui que as perguntas que estão aqui são perguntas que eram conversas no chat, não necessariamente essas perguntas que são comentários. Nós estamos aqui com 1h43 minutos. Como sempre, nós já extrapolamos o nosso tempo de live. Não conseguimos abordar todos os temas, né, que a gente tinha pensado, então já fica aqui o convite assim que normalizar um pouco mais, deixa passar depois maio. De 31 de maio. Deixa sua vida voltar ao normal, e aí você volta, aí sim a gente já começa falando sobre essas habilidades, o que é, o que não é, o que é muita questão. O que é sonho lúcido, o que é bilocação, o que é projeção astral, o que é, né? Falar tudo sobre tudo. A gente já vai vir, já vai fazer roteiro para essa, entendeu? Porque a gente faz sem roteiro, vai nisso. Pra Jaque, eu falei, a minha intenção para essa live era trazer, tipo, as perguntas, porque um tempo atrás eu fazia, né, as perguntas para direcionar a live e tudo. Só que o meu tempo está uma loucura e eu não consegui parar para fazer isso. Eu pensei e eu acho que eu estava nesse looping igual da sua filha, da linha do temporal. Eu achei que eu tinha feito e hoje eu não achei as minhas perguntas, né? Então já está explicado. Eu fiz em algum momento. Em algum momento na linha do tempo vai aparecer as minhas perguntas aqui. Mas, então fica o convite. Eu adorei. A parte 2, ó. Você tá colocando ali, ó. Assim, trouxe várias respostas para várias pessoas, tanto que já estão trilhando aí esse percurso com você, como as pessoas que vão estar assistindo depois também. Eu tenho certeza que vão super se identificar, porque até como a gente ficou bem nessa questão da projeção astral, eu achei bem interessante a forma que você traz o assunto da projeção, né? Porque a gente
grandes nomes de projeção, mas que trazem de uma outra forma, né? Diferente, assim. Sim. Então, eu acho assim, você se colocar nesse posicionamento de que eu não sou o dono da verdade, eu não sei mais do que ninguém, eu só me coloquei à disposição de estar explicando, de dar a minha vivência disso aqui. Então, eu acho sim fantástico. E de estar trazendo isso, que a gente não tem que ficar preso só aqui nessa região do umbral, que a gente pode ir lá para fora, que estão acontecendo N coisas lá que a maioria das pessoas não tem nem ideia de como o bicho está pegando lá fora, né? E sem vir com aquela história também, porque a nave vai aterrissar aqui e vai te levar e tá tudo certo. Entendeu? Então a gente é isso aí. nessa pegada aí que é pra estar lutando lá também, né? E é isso. Então, É isso aí. fica aqui o nosso agradecimento pela sua Eu que agradeço. live, né? A Alessandra, que ela é a presidente do Centro de Estudos Fênix, né? Então, ela também marcando presença. Sinta-se à vontade para estar voltando aqui para nossa família, que a gente fala que é a família. Será um prazer. Né? Lembrando que nós somos um centro de estudos, então aqui a gente oferece cursos de autoconhecimento e expansão da consciência. Eles são gratuitos e online, então de qualquer parte do planeta ou até fora do planeta, se a pessoa estiver lá, ela pode participar aqui com a gente, né? É só mandar um e-mail, a gente entra em contato com a pessoa e passa as datas certinhas de como é que funciona, como é que faz para estar fazendo parte da família Fênix. E nosso propósito é esse, você está trazendo informação da maneira certa para as pessoas, sem querer ficar fazendo fofoca, trazendo a vida como ela é de verdade, né? Doa quem doer, então as verdades precisam ser ditas, e o tempo para despertar tá aí, gente, não dá mais para ficar brincando de espiritualidade, essa fase já foi, né? O tempo urge. E já que as suas palavras, eu encerro a minha participação. Eu só tenho a agradecer, porque tive umas respostas agora fantásticas, assim. Eu falo que a Fênix nos proporciona uma coisa muito importante, é a gente conhecer pessoas que no nosso cotidiano, principalmente eu vejo por mim, né, que eu sou uma pessoa que sou dona de casa, só fico em função da casa, de filho, de marido, de lava, passa, assim, eu não teria... Só dona de casa, dá vontade de bater nela quando ela fala isso. Eu não teria essa oportunidade de ter esse conhecimento que eu estou tendo e conhecendo todas essas pessoas que eu estou conhecendo, se não fosse pela Fênix. Então, isso para mim é excelente, eu adoro fazer isso, né? E é muito prazeroso você conhecer pessoas que são pessoas simples no conhecimento, que passam com simplicidade o conhecimento, que não são pessoas que se acham as únicas, que entendem tudo, entendeu? E que menosprezam, vamos dizer assim, a não consciência do outro. Uma abertura da consciência do outro. Esse respeito e essa disponibilidade com tanta sinceridade é o que mais atrai e o que é uma oportunidade muito grande para mim. A Shirley também, a gente quando conversa no nosso grupo, né, ela fala que essa oportunidade de conhecer as pessoas que a gente conhece é fantástica, e a gente tem muita vontade de mostrar para os outros, entendeu? Mostrar o que a gente está vendo, as pessoas que a gente está conhecendo, e mostrar para os outros isso, que é possível você fazer um despertar com simplicidade. Isso aí. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Eu achei fantástico. Eu já acompanho o canal de vocês, né? Eu já estive aqui várias outras vezes. E eu acho que é muito importante o trabalho que vocês fazem, né? E independente de qualquer coisa, da mesma forma que eu, de uma forma também gratuita, para ajudar as pessoas, né, por querer o bem das pessoas. Então, eu acho isso que é uma coisa muito bonita, tá? Então, eu que agradeço de poder estar aqui presente, passar uma outra visão, passar uma visão que é um pouco diferente de outras pessoas, mas é uma visão complementar. Não é dizendo que o outro está certo nem errado, é só complementando algumas informações de uma forma que eu estou vendo diferente. E eu espero que isso eu possa sempre agregar essa informação.
Se vocês me permitirem, para quem está vendo a live, para quem vai ver, nós estaremos agora em Portugal, no dia 6 e 7 de junho. Então estarei eu, Fábio Erelin, Lael Afani, Karina Greco, Ted Edic, o Jean Van, tá? Vai estar o Alexandre lá do Experience, do Paranormal Experience. Para quem estiver vendo a live aqui, a gente está podendo dar uma possibilidade de um desconto de 20%, então é só falar no canal Educação Consciencial lá, que estava assistindo a live aqui comigo, para poder pegar esse desconto, falar com o Johnny, tá? E para quem puder, será excelente. Essa troca de experiência, na simplicidade que a gente teve aqui, nessa... Pô, gente, passou tão rápido. Para mim foi uma live assim, eu juro para vocês, eu não estou cansado. Não mesmo. Eu poderia ficar aqui mais 1 hora, mais 2 horas conversando, porque é como se eu estivesse conversando com familiares, com amigos. A gente está junto. Então, para mim, foi um tempo muito precioso e não foi cansativo. Tem vezes que a gente fala, foi cansativo. Hoje não. Hoje foi satisfatório. Entendeu? Para mim, foi bastante satisfatório. Então, eu agradeço muito a vocês pela oportunidade de estar aqui.